Fala pessoal, estamos começando mais um capítulo do Dirigindo Empresas Podcast. Estamos aqui com uma entrevistada ilustre, a primeira mulher que vem nesse programa, né? Só para tirar um pouco dessas machaiadas tudo. Até porque a maioria, né, de volume de empresários hoje é mulher, tá? Pra vocês ficarem ligados aí no poder dessas pessoas aí. Antes de tudo, como sempre, vamos falar dos nossos patrocinadores aqui. Tá. Olha, primeiro sou eu mesmo, da W Suzuki Consultoria. Se você tem uma empresa que está travada, que precisa rever os seus conceitos, melhorar os seus procedimentos, entender melhor qual que é o momento da tua empresa para poder destravar, chama a gente, chama a W Suzuki Consultoria que nós vamos dar um jeito. Santa Muleta. Santa Muleta eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas ela é uma loja de produtos ortopédicos, ela é uma rede de lojas, só que ela também está com a primeira rede de franquias home-based. O que é o home-based? Home-based é quando você tem a franquia dentro da sua casa. Ela é baseada na sua casa mesmo, você não precisa de fachada, não precisa de nada, tá? Mas logo mais eu explico um pouco, porque é uma coisa que vale a pena vocês entenderem. Temos o grupo Beleza, que é um grupo que tem lojas em marketplace, que começaram há 3 anos atrás, e tudo começou com o fundador, o Guilherme Alcântara, que viu uma oportunidade de trabalhar com vendas na internet. Ele começou dentro da própria casa, e hoje já tem 5 lojas online, eles têm um pequeno galpão com um monte de produto lá dentro, já tem um faturamento muito respeitável, time de colaboradores excelente e eles trabalham muito com cosméticos, né? Shampoo, essas coisas. E todos os links vão estar aí na descrição, tá bom? Temos a Multiplique Leilões. Essa aí é uma empresa diferente, né? A Multiplique é uma empresa do ramo de leilões e o objetivo dela é aproximar antigos e novos investidores do mercado de leilões, tá? E demonstrar que isso é uma maneira segura e desburocratizada, ou seja, simples, porque o pessoal muitas vezes tem medo, né, de comprar imóveis no leilão, e com a Multiplique isso fica bem mais fácil e bem mais seguro, tá bom? Os outros capítulos aí a gente vai explicando cada vez mais, vocês vão entendendo. Também o link vai estar na bio aí. E tem a Sede Zingane, que vocês já conhecem, para quem já viu os outros capítulos, que é uma consultoria de processos, né? Um cara que vem da indústria, um cara super bem conceituado, pode ajudar a sua empresa aí a ser estruturada também, um grande parceiro nosso. Certo? Voltamos aqui para minha cara, que vocês querem, o que mais querem ver é a minha cara, né? Fala a verdade. Vocês têm que ser sincero comigo. Mas para não ficar só a minha cara aqui, vamos colocar a carinha dessa moça elegante que está aqui conosco hoje, bela, plena, sorridente, sempre está sorridente. Impressionante. Até quando ela está triste, ela sorri. Parece que até o choro dela é dando risada. Dando risada. Bom dia para todos. Obrigado, Wagner, pelo convite. Eu sou fã dele, né? Então ele falava, vamos pescar que eu não gosto. Eu acho que eu vou. Então é um prazer estar aqui nesse podcast que fala de empreendedorismo e quebrando aí, né? Esse monte de homem. Vem aqui quebrar a fila. E como ele disse, tem muita mulher aí. Eu sei que vai passar muita mulher boa por aqui. Eu tô sendo a primeira, fico feliz por isso. E tinha que ser você. Tinha que ser você, Ni, porque você é uma pessoa que defende muito essa causa. Defende sem defender. Defende de uma forma tão natural, né? Acho que sua vida é um protesto ambulante, né? Quebrando barreiras, trazendo coisas diferentes. Essa semana mesmo eu falei isso com uma pessoa, que eu não preciso colocar camisetinha, né? Eu brinco, né? Dos engajados com camisetinha. Contra isso, contra aquilo. Eu já sou uma mulher, eu já sou uma mulher negra, eu sou empreendedora, uma empresa que vai fazer agora 6 de maio, 27 anos. Então, quer dizer, já quebrei todas as barreiras, já passei. Então, assim, não preciso provar nada pra ninguém, não, a não ser pra mim mesma, que eu consegui, com muita ajuda, com muita dedicação, mas consegui, tô aqui quebrando barreiras. E vamos quebrar mais, se precisar. Exatamente. E nada mais interessante da gente ter se conhecido num programa de inovação. Programa de né? inovação.
Eu lembro que quando, isso na época do Sebrae ainda, né? Uhum. A gente fez como se fosse uma palestra, né, um pequeno evento assim Isso. com todos os empresários. E a Eni eu tava tropeçando na Eni, ela tava na minha frente assim, né? E ela chama super atenção porque ela é sempre estilosa assim. Sabe aquela pessoa de novela? Assim, eu acho que ela acorda assim já com uma roupa toda diferentona, assim, eu acho. A casa dela eu sei que é incrível. Já passou até em programa de televisão e isso não é brincadeira, Isso, já né? passou mesmo para a decoração. Ela tem todo um tema é, Da mais raça, afro, isso, isso. afro, Uhum. elegante, incrível. Então ela tem muita personalidade. É a parte mais legal, é o que mais me impressiona, é o que mais me inspira, né? Porque, vamos ser bem sinceros, né? Dentro da sociedade que tá, é muito mais fácil ser homem meio branco, né? Eu sou meio amarelinho ali, né? Japonês, então, que tem a cara de confiável, de rico, né? Isso. Eu já contei pra você, isso já gerou problemas pra mim, mas mesmo assim é mais fácil, É mais né? fácil. É. E ouvir as suas histórias eu não, não dá nem pra falar que é superação. A sua vida é uma superação, então a gente nem adianta falar essas palavrinhas É. prontas, né? É. Mas a sua vida em si, a sua história em si é um tapa na cara de qualquer um que esteja se dando de vítima, qualquer outra coisa. A Eni, acho que ela só teve um caminho, assim, pra frente, né? É. Aí a galera tem que sair correndo atrás dela, puxando às vezes. Eu falo assim que é meio pretensioso quando eu falo, quando eu conto a história, né? Então, eu sou Eni Lima, tenho 63 anos hoje, sou dona da Casinha do Pé Podologia em São Caetano do Sul, uma clínica de podologia. Começou com podologia, hoje a gente tem massagem, mas o foco é podologia. Então, quando eu comecei, e eu falei, eu quero traçar esse caminho, mas eu não tinha assim, vai ter uma clínica grandona, vai ter 500 funcionários. Não, eu falo, eu quero caminhar. E esse caminho tem que, né, ser de sucesso, de vitória e de tudo. Então, e aí, porque eu sabia e sei que na vida tem obstáculo, né? Eles vão aparecer. E aí você tem que estar preparada para poder enfrentá-los. Então, realmente, tem todas essas coisas ruins que teve em todo empreendedor, e empreendedora mulher, então acaba duplicando, filho pequeno, falta de crédito, um monte de coisa que a gente sabe, né? E para mulher preta, então, acarreta um pouquinho mais. Mas eu fui enfrentando, de novo, falar que eu não usei camisetinha, porque não tem como. Eu já estava lá. É uma mulher que está montando um negócio sem grana. O que ela faz? Ela tem que enfrentar as coisas todas e, graças a Deus, cheguei aqui, estou feliz, estou ainda querendo passar por mais obstáculos ainda e vou conseguir. Inventar mais pra cabeça, é isso que ela quer Inventar dizer. mais para a cabeça, Ela é muito boa exatamente. nisso. Toda vez que ela vem aqui na consultoria, aí eu falo assim, Taine, o que você tá inventando Nossa, agora? que Vai, você me tá fala. brincando. Aliás, precisamos marcar a nossa conversa. Eu chamo de conversa, porque, gente, consultor é um terapeuta da nossa empresa, né? Eu faço terapia, então eu posso falar. Ele é o consultor, assim, com a Larissa, com a Letícia, eu falo dos meus problemas ali. E com o Wagner, o consultor da empresa da Casinha do Pé. E isso é fundamental também para que a gente possa conduzir a nossa empresa melhor, né? Eu sei, demorei um pouco para perceber isso, claro, como todo mundo, mas se eu posso já deixar uma dica aqui para vocês, façam uma consultoria com o Wagner, então, que tem um olhar super fino, né? Eu vou falando aqui no decorrer, que essa semana eu falei, o que eu vou falar lá, meu Deus, né? E assim, as pessoas falam, como é que ela saiu desse problema? O que ela fez? Né? Não tem poder divino. É assim, o que está acontecendo? E eu, Wagner, eu sou grata a ele por esse momento que ele fez assim, você já está fazendo a coisa certa, só que você tem que olhar diferente. E é isso, psicólogo das empresas, consultor. Tô vendo que eu acho que eu patrocinei ela hoje, né? Aqui embaixo da mesa tem um Isso, ele dinheiro está aqui. passando o texto. Ni, vamos falar um pouquinho então dessa história brilhante aí que é a sua. Uhum. E é engraçado que assim, eu sempre falo uma história brilhante, mas ela é brilhantemente comum. Brilhantemente comum. Porque você representa toda uma classe de mulheres que passaram por Uhum. uns problemas e que vai ter um monte de mulher que vai falar assim, pô, mas isso aí não tem nada de demais, né? Eu passei por isso. Uhum. Só que a forma com que você olhou
e a gente retratar isso de uma maneira extraordinária, que é o importante, né? Eu comentei que o objetivo do podcast, quando eu fui desenhar, eram trazer pessoas extraordinárias comuns. Porque a gente vê muito vídeo, canal, enfim, conteúdo por aí de gente grande. Só que é um nível tão legal, tão inspirador, mas também tão aparentemente inalcançável em certos momentos, que você pega aquela toda a informação e fala, tá, o que eu faço com isso? Né? Verdade. E quando a gente traz pessoas como nós, né, que se bobear, eu acho que talvez sejamos mortais, eu acho. Eu acho que se cortar aqui vai sair sangue. Exatamente. Mas às vezes não, né? Às vezes não. Então, como seres normais, comuns e terrenos, né, fala aí da sua história. Eu acho legal também esse lado, porque é uma história normal. É uma história normal, com certeza, principalmente dentro da podologia, que é um ramo bem feminino, né? Mais de 90% das profissionais são mulheres, e são mulheres arrimos de família, mulheres que precisaram sair para o mercado, e é a minha história. Então, quando ouve, eu também fico cuidadosa quando vou falar disso, né? Ah, que história extraordinária. Não, ela é uma história comum e que teve um resultado positivo, né? Eu sou Eni Lima, como eu já disse, tenho 63 anos e lá atrás trabalhava numa empresa de informática e me desestabilizei com a minha chefia e falei, não quero mais isso, né? Só que não querer mais isso com 2 filhos pequenos, já separada, é uma coisa pesada, né? Você tem que pensar que você tem que levar leite para casa. Então, não dá para você falar simplesmente, não quero mais, né? Não sou herdeira, esse termo aí está sendo muito usado, não sou herdeira de nada, mas eu sempre falo que eu tive 2 coisas fundamentais, né? A minha coragem, você tem que ter coragem para ser empreendedora. Né? Essa coisa, esse folclore todo que falam aí na internet, eu fico até com medo, porque as pessoas dizem, é assim, vai com medo mesmo? Não, calma, né? Dá pra você analisar. Eu fui com medo mesmo, tá? Mas você pode ir agora, usando todos esses vídeos que tem por aí, os podcasts que tem por aí, olhar para esse lado do empreendedorismo, é trabalho, tá, gente? É trabalho, é beleza. Mas então, aí eu decidi, com 2 filhos, eu tinha que decidir, resolvi envenerar para o mundo do empreendedorismo, pedir a conta, pegar o dinheiro e fazer podologia. E aí, me dei bem? Dei, porque eu tracei uma meta. Eu não quero trabalhar mais para ninguém, eu não vou trabalhar em nenhuma clínica, eu vou trabalhar para mim. Só que isso acarreta um monte de coisa. Como comprar cadeira? Como é que compra, naquela época, estufa, hoje é autoclave? Como é que compra material? Onde aluga? Como aluga? O que faz com tudo isso? Então, eu estava falando que eu fiz 2 coisas fundamentais, eu escrevi essas coisas. Mesmo que elas não fossem acontecer naquela ordem, elas estavam escritas ali, o que eu queria. E eu tenho família. Então, todos os episódios da minha vida tem família junto. Família que eu falo, a família real de sangue, irmã, 2 irmãs hoje, né? Minha mãe na época, minhas tias e meus sobrinhos. Então essa é a minha família. Mas teve ex-marido que ajudou, ex-cunhado, amigos que iam lá, não, Eni, você vai conseguir. Aqueles amigos que são fã, que só olham o seu lado maravilhoso. Nossa, ela vai conseguir, ela sempre consegue, estilosa, não sei o que, papapá. Então, tudo isso dentro de um caldeirão e muita coragem, muita força de vontade fez com que eu chegasse e realizasse meu sonho de montar o meu espaço. E em São Caetano, o primeiro já foi em São Caetano. Eu também tive os anjos da guarda, eu chamo gente que apareceu no meio do caminho de anjos da guarda. Um deles foi o dono da loja onde eu montei primeiro a minha sala, que tinha uma sala vazia, cheia de sujeira. Essa aí é aquela que era no fundo da loja, já, né? Era no fundo, era em cima da loja. Em cima da loja, tá. Ele já faleceu, né? E ele falou assim, não, você quer pagar aluguel? Não precisa. A sala tá lá desocupada. Eu falei, caraca, o homem nunca me viu. Como é que assim, não precisa pagar aluguel? Não, fica aí 3 meses e depois você paga aluguel. Se der certo, você tá me falando que tá começando. E foi assim que começou. Belisário, o nome dele. Foi o meu primeiro anjo da guarda. Me deixou ficar lá.
Eu fui lá, limpei, levei a força-tarefa, que a força-tarefa é a família, um pintar, outro cloro, outro tira isso daqui, junta as caixas pra lá. E assim a gente teve a primeira sala na Rua Manuel Coelho, em São Caetano. E o Belisário foi super importante, porque me deixou ficar lá. E aí passou. Ele falou, foi tudo lindo. Não foi tudo lindo, porque quando acabou os 3 meses que ele havia me dado, né, me presenteado, ele ia fechar a loja, né, por um problema. Putz, a loja dele, né? A loja dele. Tá. Imposto, estava devendo imposto pro governo, e ia lacrar a loja. E ele disse assim, você tem uma semana para tirar todas as suas coisas, porque se eles vierem lacrar, balbal, você não tira mais nada de é verdade. É. Nossa, ainda te avisou, né? Ele me avisou. Outra vez ele foi ajudar a guarda. E aí, o que eu faço? Chega na família, nossa, e agora? Aí não tem crédito, a pessoa não tinha crédito, a pessoa não tinha fiador, não tinha nada. E apareci o segundo anjo da guarda. Ele trabalhava, ele tinha uma imobiliária, ele era juiz de paz na cidade. E a gente conhecia porque via ele fazer os casamentos, ia nos casamentos no cartório e via. E eu fui lá quase 1 mês, direto nessa imobiliária. Eles já estavam cansados de mim, de tanto que eu pedia para ele alugar o imóvel, sem eu ter nada, sem eu ter fiador, sem eu ter... Esse mesmo imóvel que você estava, é isso? Não, outro imóvel. Outro imóvel. Esse daí ia fechar isso mesmo. não ia ter como. É porque ele estava devendo, além de imposto, devia estar devendo aluguel, essas coisas todas, né? Então, ele andava com um carrão que parecia que ele era dono de São Caetano. Ele estava devendo para todo mundo. E aí, tinha que sair dali, tinha que procurar um imóvel e sair daí. Aí eu vou até fazer um parênteses, para falar que não foi tão bonito, porque naquela época, 27 anos atrás, podologia... O que é podologia? É, verdade. Né? Tinha manicure, assim, né? Muita manicure. São Caetano é um lugar que tem bastante salão de cabeleireiro e manicure. E aí eu chegava, e aí quando eu falo de mulher negra, aí as pessoas falam assim, não precisa, né? Você é descolada, você entra em qualquer lugar. A gente entra em qualquer lugar, mas o desafio é maior. Então eu peguei... A gente não é aceito em qualquer lugar. Você entra em qualquer lugar, porque você é cara de pau, você vai e insiste, mulher brava. Passava meu botãozinho, ia lá, olha, eu sou podóloga, já tenho minha cadeira, já tenho tudo. Então assim, umas nem ouviam eu falar, outras falaram assim, não, isso aí é bobeira. Não, a gente já tem aqui todo mundo loiro, né? Eu vi isso, aqui é todo mundo loiro, então você vai destoada de toda a equipe. Pessoa de cor, né? Isso. Pessoa de cor não é nada contra você, não era contra mim. É só contra a sua raça, Isso, mas você não. Isso. E aí, esse é o parênteses, né? Que não foi, então ela conseguiu, o homem da imobiliária deixou ela ficar. Aí de tanto, voltando na imobiliária, de tanto que eu ia lá, ele fez, eu vou chamar o dono da casa. Porque o imóvel não é meu, moça. O imóvel é moça não, já me chamava de Eni, já tinha bolo, já tinha café, quando eu chegava na imobiliária. Aí ele chamou o João, que era o dono do imóvel, ele falou assim, menina, como eu posso? E os outros inquilinos vão saber que eu fiz, moço, eu vou trabalhar tanto, você nunca vai ouvir falar que eu atrasei aluguel, que teve algum problema com o seu imóvel. Me deixa ficar. Ele fez assim, meu Deus, eu nunca fiz isso pra ninguém. Se eu chegar em casa agora e falar pra minha mulher, deixar a mulher ficar lá sem fiador, sem nada, sem dinheiro. Tá maluco? Tá maluco? Bom, enfim, deixou eu ficar, fez lá um bem bolado e eu fiquei com o imóvel. Obviamente que no primeiro mês eu já atrasei. E aí vem todo um sermão, né, e tudo. Mas eu tava lá, gente, vai dar certo. Por quê? Podologia ninguém conhecia. Sim. Eu tinha que fazer meu nome, eu tinha que fazer acontecer. Tudo, né? E era papelzinho que a irmã fazia na mimeógrafo, gente. Xerox, né? Hoje vai, põe aqui no Canva. Lá era na mãozona, né? Fazia tudo, distribuía papelzinho nas lojas e tudo. E foi assim que começou a casinha do pé. E a gente chamou de casinha, porque era uma casinha. Era bem pequenininho, a gente estava lá e a gente chamou de casinha. Então, o segundo ano da guarda foi o dono da imobiliária. O João também ajudou, mas se ele não chamasse o dono da casa para conversar, provavelmente ele nem ia me conhecer. Falei, não, esquece essa mulher. Sim, né? Verdade. Ele foi lá e deve ter falado, parece ponta firme, né? Dá uma chance para ela. Então eu falo, esses 2 homens foram fundamentais para essa arrancada aí. E às vezes, é bom também eu salientar que não é o dinheiro.
Eles não me deram dinheiro, vocês estão percebendo? É verdade. Eles me deram Ajuda, você quer dizer, né? Ajuda não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Fala assim, se eu tivesse dinheiro, eu tinha a clínica dos meus sonhos. Às vezes não. Então, assim, eu conheço muita gente também nessa trajetória que montaram consultórios muito mais bonitos que os meus. Muito, muito, com coisa mais moderna, porta de vidro. E que hoje nem existe, né? Fecharam. Duraram bem pouco tempo. Eu vou dar uma pausa aí, porque, só a cada coisa que você vai falando da sua história tem essas pontuações, né? E o mais legal é que você pontua de uma maneira muito inteligente, justamente por saber que esse é o ponto forte da situação e já ter o olhar de empresária, né? Então, quando você fala na questão do crédito, né, não ter acesso ao crédito, esse é o primeiro vitimismo que eu vejo de microempreendedor quando está começando, né? De falar que eu não tenho crédito, não sei o que, tudo é dinheiro, né? E muito desse discurso de se eu tivesse dinheiro, eu conseguiria, tal. Sinceramente, eu já passei por essa fase que eu pensei também que se eu tivesse dinheiro, eu teria conseguido. Sabe o que é o pior? Que eu tinha o dinheiro. Essa foi a maior descoberta que eu dei 25 tapas na minha própria cara, porque eu tava com o dinheiro guardado, mas aí era uma coisa mais de segurança, assim, né? E a empresa lá, se arrastando, tal. Aí um belo dia eu fui preencher um formulário do próprio Sebrae, eu tô lá preenchendo, aí tá, uma das perguntas era, quanto que sua empresa precisa para crescer? Sim. Eu não sabia a resposta. Aí eu, parabéns, você é consultor e não sabe quanto que você precisaria para a empresa. Quer dizer, seu planejamento não existe, né? Porque se você tivesse feito, teria o número. Porra. Aí, beleza. Preenchi qualquer coisa para não ficar feio, aquela cadinha, não sei. Lógico que eu sei. 50 pau, é sempre 50 pau. Aí, coloquei lá, preenchi. Aí entreguei o formulário, voltei pra casa e falei, meu Deus do céu, preciso fazer um planejamento, preciso entender o quanto que é esse valor. Cheguei no valor de 20 mil. Aí eu olhei e falei, cara, 20 eu não tenho, mas eu tenho 10. Aí veio a próxima pergunta, por que diabos essa merda desse dinheiro tá tipo numa poupança que não é de bosta nenhuma e não tá na minha empresa? Tudo bem, a gente entende que é uma margem de segurança, tal, né? Assim, investe um pouquinho. Aí eu peguei e fiz um plano para investir aqueles 10 mil sem investir aqueles 10 mil. Então eu pus 10 mil na minha cabeça e falei, eu vou tirar 2, vou investir, a empresa vai ter que retornar alguma coisa em cima desses 2 e aí vai. E aí o que for retornando eu vou reinvestindo. Mas olha o tapa na cara, né? Eu até tinha o dinheiro, mas eu tava nesse momento aí que você tá falando, se eu tivesse dinheiro tudo solucionado. É uma forma da gente não falar assim, não é possível que eu seja incompetente. Isso. Né? Alguém tem que tomar culpa que seja o dinheiro. Tem que tomar conta, exatamente. Que a falta do dinheiro e como você fala, assim, que se você for conversar com 90% das podólogas, das microempreendedoras, é isso. Falta dinheiro. Não tem dinheiro. E não tem mesmo. Tudo bem, o crédito é mega importante, não a gente sabe. É isso, a gente sabe. Mas não é o único ponto. Eu acho que E não é o único e não é o mais importante. E não é o mais importante, porque você mostrou com garra. E outra questão que você comentou, que eu já vou aproveitar para emendar, você falou da família. Né? Muitas vezes, muitas pessoas vão vir e falar assim, mas a família serve para isso. Não é para isso que serve, não. A família, ela tá junto, mas ajuda quem quer. E só ajuda quem quer, primeiro, quem aceita ajuda. Então você é uma pessoa que uma coisa que eu aprendi e que eu tive que aprender mesmo dentro de mim é pedir ajuda. Que é um menino orgulhoso, eu sou, enfim, caramba, era, né? Eu era. E você pedia ajuda. Pedia ajuda da família, ou quando não pedia, aceitava a ajuda. Então, né, precisa ter muita humildade, precisa ter muito autoconhecimento para saber que isso não é não ser capaz. Pedir ajuda é você dar uma abertura para as pessoas participarem da sua vida também. Então, tanta gente vira seu fã porque você deixa as pessoas participarem da sua história. Eu me sinto muito parte dessa história porque você deixou, né? Você contava essas histórias lá. Isso é animal, assim, pra gente é muito importante para a pessoa perceber que esse relacionamento, essa sociedade que você acaba criando em volta de si, quando você é empreendedor, é mega importante. Sim. Porque dentro dessa
eu vou largar meu emprego e vou empreender, que não foi o seu caso, né? Mas o que eu quero dizer assim, muita gente pega e fala assim, eu nunca mais vou trabalhar para ninguém, mas é do tipo, eu nunca mais vou trabalhar para ninguém, eu vou mandar aquilo ali, quando eu tiver as coisas vão ser minhas, vão ser do meu jeito, só eu vou fazer, só eu vou mandar, e inconscientemente ela tá falando, eu não vou ouvir ninguém, porque eu já ouvi demais, né? É errado, né? Todos os nossos clientes são nossos chefes, né? E ainda vou pegar o gancho da família, que é assim, por exemplo, na maioria das famílias, as famílias não têm negócio, né? É verdade. Aparentemente não tem negócio, mas Sim. a mãe é costureira, ela tem um negócio. Tem um negócio. O pai, no meu caso, mãe costureira, pai sapateiro. Eles tinham um negócio, né? Mas para olhar da maioria, eles não tinham, eles só trabalhavam. Não tinha uma profissão, né? Não tinha profissão. Então, assim, e na maioria das famílias, né? É assim, a mãe lava roupa, ou vende esses produtos todos de cosméticos que tem aí de porta em porta, Isso. hoje via internet. E aí a gente, quando tá, e eu me coloco nesse lugar também, né? Eu tive que aprender a olhar para a família como um agregador, a gente fala assim, imagina, vou falar com o Wagner, porque com a minha tia, ela não sabe o que tá falando. E aí, às vezes um toquezinho que ela dá, sei lá, de embalagem, de como colocar a cadeira, de falar, essa luz não tá boa para você trabalhar assim, é mais importante do que o, né? Isso. Ou então agregar com o que o Wagner fala, quando eu falo Wagner é o consultor, e aí você olha, ouve o que ela tá falando. Porque às vezes a mãe também, né, super protetora, fica, filha, cuidado, tá? Filho, cuidado, não faz isso. Mas não é por maldade, não é porque que ela não quer que você gaste. É porque ela é protetora, a mãe é protetora, não tem jeito. Então, assim, ela vai falar, cuidado, filha, vai por aqui, é melhor ir por aqui. Eu vou aproveitar esse gancho também, porque esse mundo aqui da internet, esse monte de gente, desses montes de grupos de network que tem por aí, também tem que tomar cuidado. Você tem que entender em qual momento a sua empresa está. Em qual momento minha empresa está. Então, não adianta nada uma podóloga hoje, com 25 anos, me ligar e ela não tem nem sala. E ela querer falar, nossa, a Ine chegou. Talvez a trajetória dela seja até mais rápida do que a minha. Sim. Por todos esses motivos que eu já falei, os conhecimentos, a internet, os cursos online, ela vai chegar um pouco mais rápido que eu. Mas ela não pode querer falar, quero fazer tudo isso aqui igual a Eni. Não, porque o momento dela é diferente do meu. É verdade. Então, é uma crítica que eu faço aos grupos de network, para olhar para todas as empresas que entram, e isso vem do que você falou também, quando você vai ver um podcast, aí leva o cara de uma grande empresa. Ele tem um outro olhar para dinheiro, hoje, nesse momento, né? Ele tem outro olhar para bens que a empresa tem, ele tem outro olhar para pagar aluguel ou comprar a sala que você está trabalhando, né? E às vezes não dá. Fala assim, se você pagar aluguel, você paga a prestação. Não é bem assim. Então, assim, tomar cuidado também com os pitacos que vem pitaco, tá, gente? Até hoje, essa semana mesmo eu ouvi, ela fez assim, pra que você quer uma clínica desse tamanho? Porque a casa que hoje eu alugo é muito grande. É muito grande, o Wagner bonita, conhece, estruturada. Bonita. E eu, como tem esse outro lado, eu adoro decoração, gente, adoro arquitetura, eu tô sempre mudando. Então as pessoas chegam assim, nossa, de novo tá pintando? Porque eu gosto de mudança. Detalhe, então, assim, não é só um adendo, de novo tá pintando, é capaz de você chegar lá, ela mesmo tá pintando. Não é? Eu mandei pintar, ela tá lá. Tem esse detalhe. É o segundo feriado, vou sair daqui e acabar a gravação, vamos lá. Cuidar de móvel, cuidar de tudo. Eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas é isso, prestar atenção em que momento de vida você está, que a sua empresa está, para poder saber, esse conselho que essa pessoa está me dando realmente é importante. Esse conselho é legal. Não, isso aqui... Ponderar, né? Refletir. Isso aqui não, isso aqui é ela que está passando. Que a gente vê muito, e aí agora mais vou pagar o que ele está pagando para mim, que é isso. O Wagner tem um olhar, e não é porque eu estou na frente dele, eu falo isso para as outras pessoas. Precisa de um consultor? Wagner Suzuki, liga lá. Porque ele olha para você como uma individual. Então ele não vai comparar a casinha do pé com a Santa Muleta. Duas pessoas totalmente diferentes, Santa Muleta é regida por nome, né? Isso. Eni, menino mais jovem do que eu,
né? Eu já 63. Então, assim, ele consegue olhar para as duas empresas diferente. Ele vai dar, talvez, conselhos ou estratégias parecidas, mas antes de tudo, ele consegue olhar para a minha empresa como a Eni. Porque, gente, empresa pequena, a gente gosta ou não, ela é a nossa cara. Com os acertos nossa, e muito. com defeitos. É filho. É filho. Então, assim, o importante de um consultor, então, se você está procurando um, eu já vou dar a dica que é o Wagner, mas se você não quer o Wagner, olha para a pessoa que não vem. Por exemplo, você tem um caderno, a empresa, a empreendedora tem um caderno onde ela anota tudo. Entrada, saída, fornecedor, ela gosta daquele caderno, ela vive aquele caderno na mão dela. Ela não se dá bem com a internet, ela não se dá bem com o computador. Aí ela tem aquilo. Primeira dica do consultor, aquele que tá fechado, que não enxerga você como Um ser humano ali um atrás. ser humano e que com vitória, porque se ela tá com o caderno, ela tá fazendo alguma coisa boa. Vamos já jogar esse caderno fora aí. Vamos rasgar, vamos comprar um computador. E aí a pessoa entra no Excel e fica assim, né? Meu Deus, foi pra lá, foi pra lá. Ai, agora, meu Deus, perdi a informação. Então, assim, procure um consultor que olhe para a sua empresa realmente como ela é. Que daí você vai conseguir olhar, ele vai conseguir olhar para a sua empresa como ela é e vai conseguir te dar maiores dicas, maiores conselhos, maiores estratégias para você poder caminhar sozinha. Porque a gente caminha sozinho. Tem todo esse aparato que eu falei, família, amigos, consultor, mas a gente caminha sozinho. Mas a sensação é muito solitária, né? A sensação é solitária. Bem legal você ter comentado essa questão da consultoria. Eu vou até colocar um adendo aqui. A gente está debatendo nas últimas semanas, refletindo aqui internamente, porque a consultoria crescendo, eu não consigo me clonar, né? E aí entra num ponto que aí junta com o que você falou, que a empresa é a nossa cara, né? E aí a gente já teve esse debate com relação à Casinha do Pé, de como pegar e clonar a Eni. Como colocar o jeito da Eni nas pessoas que não são Eni. Né? E como clonar o Wagner, como colocar o Wagner em coisas que não são o Wagner. E aí entra uma segunda, terceira fase do empreendedorismo, que envolve também autoconhecimento. Eu vejo assim, todas as fases que você tem de empresário, você tem autoconhecimento. Porque você precisa entender, se autoconhecer, você conhecer a Eni funcionária. Depois ela teve que desbravar a Eni podóloga. Depois ela teve que desbravar a Eni podóloga empresária, né? Porque já não era só mexer no pé das pessoas, você tinha que fazer toda a gestão. E aí, quando você vai criando a equipe e crescendo, você começa a se autoconhecer como um gerente, um supervisor, e aí você tem que pegar aquilo que é a essência do negócio, que normalmente acaba sendo a sua essência, e replicar. Só que não é replicar, né, geneticamente, é replicar nos detalhes, né? Hoje você começa a olhar, você entra na Casinha do Pé, você vê que ela tem muito da cara da Eni, por quê? Porque ainda tem a Eni olhando e falando assim, essa samambaia tá torta, gente do céu, será que ninguém viu? Não, ninguém viu. Nem o cliente viu. Só que, quando você vem dar arrumada, a pessoa fala, nossa, mas que samambaia bonita. A Eni, ela tem quase que uma floricultura na Casinha do Pé, porque todo mundo pede muda das coisas dela. Aí o pessoal vem até a pachou de falar assim, Eni, o negócio não vingou. A Eni, ela trata com tanto carinho os negócios, a pessoa acha que vai levar muda e vai ficar igualzinho. Né? A flor rachando no sol e morrendo na enchente. Como é que você faz o segredo, né? E aí tem os toques da Eni. Tudo que a Eni faz tem a cara dela. Ela desenvolveu o cheiro da Eni. Impressionante. A gente tem o cheiro A gente não tem o cheiro da W Suzuki, então o cheiro da W Suzuki é da Eni, porque ela tem um spray, né? Um aromatizador que ela criou e desenvolveu. Né? Inclusive está disponível à venda na Casinha do Pé. Aproveitando, e a gente espirra aqui tal, e tem o cheiro. Então olha como ela conseguiu captar a própria essência e colocar dentro de um potinho, colocar numa planta, colocar na cor de parede, né? E aí nesse debate que a gente estava tendo internamente na equipe, o que é a W Suzuki, né? O que compõe, o que fez a gente chegar até aqui e como a gente vai chegar nos próximos passos.
né? E aí a minha esposa, ela é assistente social por formação e contadora por formação. Então são duas áreas que não se conversam de jeito nenhum. Não conversa. Só que você junta as duas, você pega o melhor dos dois mundos, né? O máximo da eficiência, dos números, do pragmatismo, com o máximo do abraçar o ser humano, né? E aí juntou duas na mesma pessoa e a gente estava debatendo esses dias e ela tem mania de chegar e contar o dia inteiro dela, inteiro, nos detalhes. Eu cheguei, passei manteiga no pão, falei, meu Deus do céu, ela vai contar Vai tudo. começar. Ou seja, eu fiz faculdade com ela. Eu sou formado, né, em serviço social junto com ela e tenho uma pós-graduação na USP com ela, porque eu participei. E aí a gente estava debatendo e falou assim, pô, tem uma frente da W Suzuki que tem que trabalhar com o acolhimento ao empreendedor. E eu falei, mas eu já faço isso, tal, não sei o que. A gente começou nesse debate de cabo de guerra, não, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, puta, eu faço isso por quê? Comecei a refletir e falei, porque eu sou formado de tabela com serviço social, eu aprendi a acolher as pessoas e a encarar as pessoas como seres humanos, né, e não como números. Eu já tinha isso dentro de mim e tal, mas isso me deu técnica, né? E ela vindo trabalhar na empresa, a gente começou a refletir e falou assim, é isso. Todo mundo que vier dentro da W Suzuki, ela tem que gostar de ser humano. Tem que ser bom com o número, que é o principal. Pô, você tá numa consultoria, não tem como. Você não tem nem escolha. Mas se você não considerar o ser humano, cara, pode trabalhar nas Big Four, na Deloitte, na KPMG, tá tudo certo, né? Tem mercado para todo mundo. Mas aqui não, aqui deve ter que ser diferente. Então é legal que a gente tá passando por esse momento de reflexão para conseguir manter essa parte aí que você está falando. Isso é fundamental. Agora você falando, você veio e a gente conversou, né? Eu vim me consultar, trazer a casinha para terapia e aí a gente conversou várias coisas e as coisas até já mudaram. Ele não sabe ainda, mas até já mudaram. Realmente por causa disso. A Eni tem um olhar realmente esse diferenciado, né? Então vamos sair a Eni de cena. E acredito que aconteça com você também, com outras empresas aí. Sim. Mas aqui tem a carinha da Eni. Mas eu queria que a Eni, o cliente falando. Tinha que ser a Eni, né? Se a Eni tá aqui, fica mais feliz. Se a Eni não sei o quê. Então, eu dei uns passos para trás também nessa mudança, porque ninguém vai ser. Isso que ele disse, a coisa do ser humano e de cuidar, de acolher, a gente trouxe das nossas famílias. Né? É cultural. É cultural. Então, assim, minha família, minha mãe era acolhedora, o feijão da minha casa sempre deu para todo mundo, quem chegasse ia ter o feijão, coloca mais água que ia dar. Então, eu já trouxe isso de lá, e das minhas irmãs, das minhas tias e tal. Só que isso não se vende. Isso não se vende. Ou você vai fazer uma faculdade e aprender como é que faz isso, ou você não é. Você não é. E aí também tem espaço para quem não é. Você é podólogo, você não gosta de gente? Tem um monte de empresas aí que consegue trabalhar. E tudo bem. Mas na casinha isso é fundamental. Se você não gostar de gente, você não vai. E gostar de gente não é você, toda hora cheia. Não. Gostar, respeitar, entender, esse é o limite dela. Essa grita, fala alto, essa daqui não fala nada. Esse aqui gosta do som. Esse daqui, essas divergências políticas que a gente está tendo e agora, que também são importantes, né? Porque não gosta do que eu gosto, que não deve ser respeitado. Então, assim, aquele que gosta de futebol e só quer falar de futebol, aquele lá que gosta de falar mal da mulher, falando mal da mulher, tá me enxergando que eu sou mulher, falando mal de negros. Eu escuto isso lá na minha frente falando, o outro falando que adora arma, queria dar tiro em todo mundo em São Caetano. Você fala, vai dar tiro em mim também. Então, assim, é entender o ser humano, cada um tá passando por um momento. Agora cedo no café, tava falando com a sua esposa também, é o jeito. É o jeito da pessoa e a gente tem que respeitar. Então, esse olhar para principalmente quem quer trabalhar, tocando as pessoas, manicure, cabeleireira, podóloga, qualquer coisa que seja dentro dessa área, tem que olhar para a pessoa, tem que entender a pessoa, tem que respeitar a pessoa. E aí você vai também caminhar. E aí você fala assim, mas eu queria ser podóloga,
Queria só Eu só tocar. queria mexer o pé, né? Por que cortar tem a unha. por que tem que ver o resto da pessoa? Eu falo assim que o cenário ideal para quem não gosta de pessoa era destarrachar o pé, né? Isso. Eu vou deixar aqui, já eu volto. Era o ideal. Isso não acontece. Essa pessoa vem com o pé e vem com todas as frustrações, as alegrias daquele dia. Levantou bem, não levantou Com a bem. energia pesada, às vezes Com leve. energia pesada. E, principalmente quem trabalhou o dia inteiro e vem lá para as 18 horas, 19, né, tudo, né, com aquela carga. E aí você fala, nossa, eu tô aqui tão bem que servindo ele, tá com essa cara... Não, tá no momento dele. E o seu é de cortar as unhas. Ai, desculpa. Corta as unhas e vai e tudo. Mas nunca deixa de enxergar o ser humano. E também, só para encerrar, quando você enxerga no ser humano, você está se enxergando também, né? Isso, cara, isso aí a chave. Esse é o ouro do negócio. Uns capítulos atrás a gente trouxe um amigo meu, Samuel, outro cara extraordinariamente comum. Um cara normal, mas que é genial. E ele entrou numa vibe de se autoconhecer, porque ele, em um momento, ele conta, né, na passagem dele que a perda do pai dele fez ele refletir, por quê? Eu era sempre um cara estável, o que me fez descontrolar tanto? Uhum. E aí ele, como bom cientista, ele começou a pesquisar tudo sobre a respeito, e desde então a gente vem debatendo muita coisa. E todo cara que vai falar sobre autoconhecimento e o cara que é outro profissional que vai falar de gestão de pessoas, vai falar a mesma coisa. Para você entender de gente, você tem que entender do ser humano, como funciona o mecanismo, o corpo, até a biologia disso tudo, a alimentação. Só que como é que você vai entender um ser humano se você não entende como você se funciona? Exatamente. Né? Se você não consegue perceber que você tem raiva, que você tem ódio, que você tem amor, que você é traiçoeiro, você tem todos os defeitos do mundo, né? Mas você não consegue enxergar que nem você, mas consegue enxergar os outros, que é uma beleza, né? Então, eu entendo quando você está falando de aceitar o ser humano, como aceitar o ser humano como ele está, não é aquele como ele é, porque ele não é assim. O ser humano está sempre em constante mudança. Tenho certeza que você não se orgulha tanto da Aine do passado como você se orgulha do presente. É de ontem. Né? A gente muda. Muda. Então, a gente aceitar a pessoa como ela está. Então, se ela está agressiva, se ela está relutante, se ela está pesada, a gente não precisa necessariamente conviver, a gente não precisa suportar do tipo, tudo que a pessoa fala a gente vai aguentar. Mas entender, né? A gente já foi uma pessoa pior, né? Tem empresário que senta aí, né? Onde você tá, e a gente tá conversando, e às vezes é uma das primeiras reuniões que a gente tá rolando, né? E a pessoa fala assim, você deve estar pensando que eu sou uma pessoa horrível. Aí eu falo pra ela, cara, se você me visse uns 15 anos atrás, meu irmão, você ia falar assim, até que eu sou uma pessoa, tô bem. De verdade. E talvez você nem tava na minha frente e eu falei assim, eu não vou deixar esse cara me atender, não. Porque todo mundo tem defeito. Todo mundo né? tem defeito, todo mundo, como você disse, está. Hoje eu estou assim, né? Hoje eu levantei com a propósito de vir aqui no podcast e ficar feliz. Então, assim, é isso. Outra coisa também é que a gente toca as pessoas, né? No meu trabalho. Então, assim... Toca fisicamente. Fisicamente. Então, assim, a pessoa veio para fazer o pé. E tem gente que chega, e hoje já pode dar abraço, né? Ficou um tempo sem dar abraço, mas agora já pode dar abraço. Então aquela pessoa vem te dar um abraço, quer dizer, ela tá mais aberta. Tem outro que fica lá assim, esperando você passar na frente para já nem esbarrar em você, para poder sentar na cadeira. Não encosta em mim. Não encosta em mim. Aí você pensa assim, pô, essa pessoa tem dificuldade em toque. Então você também tem que respeitar. Beleza, eu vou devagar, eu vou explicando o que eu vou fazer, eu vou pôr a mão aqui, agora eu vou passar o creme. Então, por quê? Porque aquela pessoa está naquele momento. Por quê, gente? Eu falo assim que é igual apresentar a namorada a primeira vez, né? Eu vou apresentar você pro meu pai. Pô, o cara treme na base. Quem é seu pai? Pai gosta disso. Aí você entra na sala, tá aquele batalhão de gente assim, né? Irmão mais velho, irmã mais novo, o pai e a mãe. Parece o The Voice, né? Os caras vendo se vai virar a cadeira pra ele. Vai virar a cadeira no lugar. Então,
assim, é uma tortura. Então, a primeira vez a pessoa tá vindo se cuidar com você, e você também tem suas neuras, né? Ai, o cara tá de terno. Ai, o cara tá de tênis. Ai, o cara, por que não veio de chinelo? Ai, o cara, por que não sei o quê? Ai, tá frio. Ai, não sei o quê. Ou então você não gosta de assunto, você não quer falar assunto nenhum aquele dia. Né? Eu sou faladeira, né? Deu pra perceber. Mas tem dia que eu não quero falar nada, porque assim, não quero falar. Ou então eu não sei falar daquilo. Não tenho como Não complementar. tenho nem como complementar. E tem alguns assuntos também que não me diz respeito, né? Aí vocês falam assim, nossa, mas o cara falou de negro pra você? Fala. Porque eu falo que essa pessoa não me enxerga. Essa pessoa não me enxerga. Então ele fala mal do negro porque ele não me enxerga. Tanto faz, eu sou a moça que corta as unhas. E aí eu aprendi a lidar com isso também, porque a vontade é dar um soco na cara da pessoa. Mas... Mas eu vou atribuir isso aí para uma... Vou te dar o crédito um pouco, né? Da questão da negra. Porque você é negra, mas a forma como você se comporta deixa claro para as pessoas que tanto faz. Você mesma tem uma coisa muito clara dentro de si. Você não nasceu assim. Imagina a quantidade de porrada na vida que você tomou até chegar nesse formato incrível que você tem hoje. Mas hoje você transparece exatamente isso. Você consegue ter um autocontrole e passar isso para fora de uma maneira tão leve e bonita que a ponto de a pessoa falar de negros esclarecendo completamente que você é negra. Por quê? Se ele falar, o primeiro momento que ele falasse alguma coisa que remetesse à raça e tivesse uma pessoa negra lá atrás que não tava com isso do tipo, esse cara não evoluiu o suficiente, ele não sabe o que ele tá falando. É uma criança esperneando sobre qualquer coisa. E nesse momento ele está esperneando sobre raça, né? É isso que provavelmente a gente enxerga. Mas se for uma outra pessoa, fala assim, peraí, você tá querendo dizer o quê, cara? Né? Já ia partir pra esse lado, aí a pessoa nunca mais ia falar sobre isso no assunto, porque já viu que a pessoa não... Com certeza. E também tem o outro lado, tem cliente que fala assim, você conversa disso com todo mundo? Não conversa com todo mundo. Primeiro que isso é quase uma hora de... Pouco, uma hora parece bastante, mas é rápido, né? Principalmente porque a gente tem que prestar atenção. Então não dá para conversar com todo mundo, mas tem gente que também pergunta, né? Principalmente nesse momento que a gente viveu esses 2 últimos anos, a pandemia, as coisas da internet, os assuntos todos polêmicos. Tudo era polêmico. Tudo veio eles querem saber a opinião da mulher que está cortando a unha dele, o que ela acha disso. Então, e que eu sei que tem abertura para falar, a gente também fala. Mas que eu sinto assim, a gente tem que tomar cuidado porque é polêmico, tudo é polêmico, né? Às vezes ele falou da planta, e eu acabei de fazer aquela semana, fiz todas as minhas mudinhas, deixei lá. Aí a pessoa assim, posso levar embora? Que eu fiquei horas. Não pode. Mudinha. Então, uns anos atrás, eu falei assim, claro, pega, tá. Agora eu falei assim, agora não pode. Porque acabei de fazer a mudinha, ela vai dar mais mudinha. E é hora de falar não também. Então isso vem de quando que ele falou, que é você se conhecer. Pô, cara, fica aqui o domingo inteiro, de manhã, fazendo minhas mudinhas, a pessoa chega, eu gostei dessa, a mais bonita que tava lá. Não vai levar na hora que tiver mais, né? Que brotar, verdade, aí você leva. Então, assim, isso tudo é autoconhecimento. E, óbvio, como ele disse, eu não aprendi isso da noite pro dia, não tá no livro. Tá com muita terapia, tá com muita dança, que eu também gosto de dançar, gosto de conhecer meu corpo, eu gosto de sentir o que... verdade. Dói ali, dói aqui, não gosta, estica, posso correr. Quando as pessoas falam de exercitar na internet, na verdade devia falar assim, vai lá conhecer seu corpo. Verdade, muito verdade. Porque não é só correr. Não é. Você tá nesse momento agora, não é? Eu tô correndo e tal, tem uns tendões que não estavam ali até hoje. 35 anos eles não existiam. Aí eu comecei a correr e eles apareceram do nada. E apareceram doendo, isso que é o pior. Mas o ponto você falou da dança, é uma coisa muito interessante, porque eu comecei a dançar mais moleque ainda, né? E fiz uns 2 anos de dança. E você conhece um mundo dentro da dança, né? Eu cheguei num ponto que eu até participava dos bailes da escola de dança, como é que chama que eles falavam? Como se fosse um dançarino que estava lá como suporte, um suporte. Como se fosse um professor, mas não era, né? Esqueci, monitor, como se fosse monitor. E aí vinha as senhorinhas lá, bem de idade mesmo, e dançava bem pra caramba, né? E você via a alegria delas e não sei o que, e você fala, caramba, né?
É muito mais do que só movimentar o corpo. E aí tem uma coisa que é muito icônica, para dar um exemplo, que quando eu dançava, eu não sei se era valsa, era algum estilo da dança de salão, e você vai e tem que ser super elegante, o tronco super retinho, né? E aí eu fazia assim, ó. Aí eu dava um passo, ia para trás. E assim, o corpo mexendo, né? Sei. Aí a professora falou assim, Wagner, presta atenção, você tá meio pulando. Você anda assim? Aí ela foi andando meio pulando, né? Aí eu, tá. E eu arrumei e tal. Aí eu tava voltando a pé, na aula de dança, e vi olhando no reflexo do vidro dos carros como é que eu andava. Eu andava daquele jeito mesmo. Quando ela falou você anda assim, eu falei, não, mas na hora que eu bebi eu andava. Aí eu falei, mano, eu ando pulando, velho. Parece uma gazela da Disney, que porra é essa, né? Aí eu comecei a olhar no reflexo dos carros e andar assim, tipo, reto. Academia, né? Você começa a entrar tudo curvado. Aí você vai fazer os exercícios curvados, você só toma bronca. Aí todo exercício empina a bunda, estufa o peito, né? Pra homem machista ainda fica, vai empinar a bunda, você tá maluco? Caramba, né? E aí você começa, então você tem que andar reto, não tem que balançar muito. Aí o que acontece? Eu ainda sou estabanado, né? Mas antes era tipo, aqui nesse estúdio que você viu aqui, né? Que é um labirinto aqui. Você derrubar a câmera e a iluminação não custa nada. Mas eu só aprendi a fazer isso porque a professora falava assim, faz em câmera lenta. Puxou a parceira, girou, olha onde você vai pôr o pé. Você tem que olhar onde você vai pôr o pé. Por que a gente derruba as coisas? Porque a gente não olha, a gente não controla o nosso corpo. Exatamente. Né? A gente vive falando de cachorro, né? Cachorro grande fala assim, ele não sabe que é um cachorro grande e pula. A gente é igual. A gente não sabe o tamanho que tem e sai derrubando tudo. Né? Verdade. E entra nisso, né? Esse autocontrole que você tem, conhecer o corpo é limite, o corpo é essência, o corpo é onde você tá. O corpo entra até nesse espaço de invasão ou não, da pessoa se permitir abraçar. Não é porque você é da turma do abraço que todo mundo vai ser. Isso. Né? O Pedro Calabres, que é um dos caras que esse meu amigo ouve, tá? Um ícone, né? O Pedro Calabres. E ele tem um índice de extroversão, né? Que eles chamam, baixo, ou seja, né? Eu também sou assim, eu sou mais introvertido, uma tendência a ser mais introvertido. Então ele até brinca, né? Porque aí vem uma pessoa, encosta em você e você fica, meu Deus, tem outro ser humano encostando em mim. E a turma do abraço, ela se carrega, né? De abraçar e de apertar. Exageradamente abraçado. E aí como a outra pessoa se sente invadida, ela fala, não encosta em mim, não encosta em mim, eu adoro você, mas não encosta em mim. Puta que pariu. E isso é muito, quando você tá bem empreendedora, tem um negócio, isso é muito, você vê isso toda hora. Eu tenho uma cliente que ela vem comigo, né, 27 anos da casinha, ela vem comigo. Nossa. E no começo, ela entrava e ela ficava postada na porta de entrada. Enquanto eu não me movimentava para ir para a sala de atender, ela não se mexia. Ela falava boa noite, ela sempre vinha à noite, final de tarde, e ficava lá assim, a bolsinha, as pastas e tal. Aí ela andava atrás de mim, colocava lá sempre do mesmo jeito. Quando ela ia embora, eu falei, nossa, que mulher, meu Deus do céu, não fala, sabe, não sorria, não nada. Você achou até que ela era mal educada, muito mal educada. Autista, aí ela foi indo, e um dia, um sábado, ela não veio na semana à noite, veio num sábado. Ela entrou, ela tava de bermuda e não sei o que, ela fez, oi, Eni, e veio com o bração aberto. Eu que sou abraçadeira, fiz assim, nossa, né, vou ter que abraçou, eu fiz, oi, tudo bem, isso aqui. Aí sentou. A partir daquele dia, do sábado, ela entrava e me dava beijo, mesmo ela vindo à noite. Ela continua minha cliente, uma graça de pessoa. E era isso, ela tinha como barreiras, as barreiras dela. Sim, né? É dela. Que se eu agarrasse ela a primeira vez lá, né? Falei, deixa que nunca mais ela ia voltar. Nunca mais ela ia voltar. Eu deixei ela indo, né? Nem achava que ela ia me abraçar algum dia, mas ela me abraçou. Então, assim, você entender isso também e também se entender. Isso. Porque fala assim, o cliente tem sempre razão, você sempre tem que estar rindo. Não, você tem que ser educada. Isso não quer dizer que é rindo, que nem um bobão. Vai lá, vem o Wagner fazer o pé de novo. Aí eu sei o jeitão do Wagner, como ele vai chegar. Aí, oi Wagner, tudo bom? Tudo aí, legal? Senta, tá pronto, acabou. Né? Aí como tá, né? Por exemplo, se ele fosse meu cliente, a conversa ia pra consultoria, né? Eu já ia fazer um horário, ele fazia um pé, eu ganhava a consultoria. Assim, mas aí pode ser que aquele dia ele já tá
Passou por 5 Cansado. clientes, cansado, não quer falar de meta, de porcaria nenhuma, só quer ficar assim, ó. Morrendo. E agora, até acho que os meus clientes sabem disso, eles falam assim, Ney, posso ficar quieto? Aí eu falo, pode. E é isso, né? Ai, nossa, nem falou comigo? Não quer falar. Outro dia mesmo, a minha cliente que vem há anos comigo, passou com a outra podóloga, né, que estamos nessa transição de sair, e ela falou assim, ai, que bom que é você, Ney, que você me respeita. Eu não quero falar. Eu falei assim, ai, você me desculpa, né? Só você pedir pra ela. Eu falei, eu pedi. Não adiantou. Não adiantou, entendeu? Assim, é isso, se respeitar. Sabe que eu tenho um costume engraçado? O japonês ele tem um estereótipo, né, de pessoa séria, às vezes até um pouco grosseira, né? É cultural. Não que um monte não seja, mas é cultural, assim, essa afeição e essa impressão. Porque tem muitos, né, não dá pra generalizar de jeito nenhum. E tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô. Então teve uma época que eu andava de Uber, né? A gente revezava o carro e minha esposa e tal. E eu, entendendo como funciona o atendimento ao cliente, etc, eu entrava no Uber e falava assim, bom dia, cara, tudo bem? Tudo bem, pô, que seja um dia muito bom, né? Pra nós todos aí e tal. Ele, isso mesmo. Aí, se era um dia que eu não tava muito bem, eu chegava assim, amigo, cara, você se importa se eu ficar meio quietinho aqui, mexendo no celular, cara? Porque eu realmente hoje eu tô um pouco de sono ainda e tal, mas se precisar perguntar uma coisa, quiser, né, alguma coisa, você me fala aí, tudo bem? Não, tá tudo bem, você quer que eu desligue o rádio? Eu falei, não precisa fazer nada, não precisa mexer na janela, nada, só mesmo pra... Eu não quero causar esse incômodo, eu tô dentro do seu carro, né, cara? Eu tô dentro da sua casa, aqui do seu ambiente, e ficar, às vezes, num negócio meio chato, né? Aí, não, poxa, tudo bem, fica tranquilo aí. E eu fico lá no celular, né? Aquele silêncio de seta, o celular escrevendo as mensagens ali. E aí, você chegando perto do final, eu falo, cara, que você tem um dia excelente, que tenham clientes educados, tá? Às vezes até deixava uma gorjeta e é isso. Mas eu de forma a entender como eu estou, de entender como deve ser para o cara trabalhar, externalizar isso através de palavras e deixar tudo combinado, né? É tão legal quanto se houvesse uma boa conversa, né? Do que ter uma conversa forçada e improdutiva, ou de você ficar assim, tipo, e o cara falando com você, tipo, foda-se, não quero saber o que você quer falar. E legal que você falou isso, porque geralmente quem é empreendedor tem equipe. E isso acontece com a equipe, né? Isso. Eu tenho hoje 2 colaboradoras, né, ativas, que ficam na semana comigo, e eu tenho que lidar diferente com uma com a outra. Isso, porque pessoas eles diferentes. têm os termômetros diferentes, né? Uma tá toda, outra quer, outra gosta de explicação, outra não quer nem saber da explicação. Quer sair fazendo. Quer ir fazendo. Uma quer dar palpite, por exemplo, eu tô, né, na reforma da casinha e mudei o banheiro lá, algumas coisas do banheiro, e elas não gostaram do banheiro. Achou que ficou feio, gostava da versão anterior. E quando não fala nada, alguma coisa tem, né? Ou gostou demais, ou não gostou. Eu já sabia que não tinha gostado. Mas eu fui perguntar, né? Falei assim, nossa, ninguém vai falar nada do banheiro novo? Pode falar? Pronto. Aí soltaram tudo verde. Nossa, aquela mesa que tava aí era tão linda, blá, blá, blá. Falei, tá bom, gente, é só voltar a mesa no lugar. Você vai voltar? Falei assim, claro, tem que ser a maioria. Vocês duas estão falando que estava bonito do outro jeito. Eu coloquei, gostei dessa versão, mas se vocês estão falando que do outro jeito, 2-1, meu Deus, a gente achou que você ia ficar chateada, por isso que a gente não falou. Aí eu falei assim, não, a maioria. Se os olhos de vocês estão olhando, pode ser que seja a maioria dos clientes também vão olhar e falar, o que é isso que ela fez no banheiro agora? Né? Então, tá bom, então vamos voltar. Então, assim, mas uma ficou esperando. Uma falou pra outra, elas me falaram. Aí ela fez, não fala nada que ela tá cansada, ela vai ficar chateada. Aí esperaram eu falar pra poder falar. E assim é com a Márcia, eu posso falar tudo, a hora que eu quiser, né? A outra eu já tenho que esperar, porque se ela chegar e falar,
O jeito que ela fala bom dia, Já diz como ela já está. diz como que ela está. E é o jeito dela. E é o jeito Ou o dela, momento dela, o enfim. momento dela. Se está passando por alguma dificuldade, uma fala de tudo, até que o cachorro da pulga, não sei o que, a outra já fica só observando e fica passando e fica se torturando. Eu tô vendo que ela está se torturando, mas vai chegar a hora dela falar, Reni, fala comigo. Isso, ela pedir, né, essa ajuda, Exatamente, né? Falar assim. pedir essa ajuda. E quando você tem cliente também é assim, né? Tem esse tato, né? Tem que ter esse tato. Nossa, você viu o que ele fez comigo? Uma chega, né? Você viu o que ele fez? Você viu o que ele falou? Quase matei ele, deu vontade de pegar o alicate dele. Daí ele fala assim, então, é de novo aquilo que eu já falei, ele pode não estar bem hoje. Assim como a gente não estava bem ontem. Ele disse, mas precisava fazer daquele jeito. Eu falei, não, tá bom, entende. E ele estava com dor, né? Então, assim, também tem... Então, assim, é isso. Aprender o ser humano é pra isso. Agora você falou do Uber, eu fiquei até com dó, porque eu cheguei hoje... Ai, não quero falar, tomara que ele não fale. Aí, eu uso a minha tática. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Bruno? Você se importa, você fica parecendo um cone aqui atrás. Tudo bem, ué. Nem o celular eu peguei, eu vi vindo assim, ele fez, nossa, acho que ela tá com sono essa. Você podia ter falado assim, essas baladas loucas é meio difícil, sabe? O cara vê a cara do cara. Essa noite foi demais. Deixa eu dar um break na nossa conversa que tá maravilhosa aqui e falar um pouquinho de novo dos nossos patrocinadores, enquanto você toma essa aguinha aí. Agora eu vou aprofundar um pouco mais, né? Eu sempre deixo para esse segundo momento, pra gente dar uma relaxada. Não que a conversa não seja relaxante, né? Bom, tem aqui o Renan, da Sete Zingene. Ele é um cara que ele é muito analítico, né? A gente trabalhou junto desde a época do Sebrae. A gente está com alguns projetos em paralelo aqui dentro da empresa. Ele pode ajudar a empresa de vocês a entender o processo. Quando a gente fala processo, muitas vezes a pessoa leva achando que vai ver algum advogado, né? Fala, pô, o processo é complicado. O processo é um procedimento. É uma forma de você padronizar as etapas que acontecem dentro da tua empresa. E é muito difícil você conseguir enxergar sozinho, mapear sozinho, montar sozinho e treinar sozinho a sua equipe dessa maneira. Vindo alguém de fora é mais fácil. E o Renan tem essa habilidade, né? E tudo ele vê processo. A Multiplique Leilões, que eu estava falando no começo do episódio, ela é uma empresa que ela intermedia, né, os leilões que acontecem de imóveis principalmente. Então eles têm todo um leque ali de opções que eles captam, né, judicial ou extrajudicialmente, para você conseguir dar lances e comprar imóveis a um preço muito acessível, né? Então, a maior parte do público deles é de investidor mesmo, pessoas que querem pegar o dinheiro e fazer dinheiro em cima desse imóvel que ele compra mais barato. E uma vez que ele saiu do leilão, ele já vai estar com toda a documentação correta, bonitinha, que não vai dar problema nenhum, né? Ainda mais porque todo mundo lá é advogado, então assim, não tem, o risco é muito baixo mesmo, né? Grupo Beleza é uma empresa incrível, que já foi cliente aqui da W Suzuki. Eles começaram dentro de casa. Se vocês verem a história deles, é emocionante. É dentro de casa mesmo, assim. O cara perdeu emprego. Aí ele tinha um monte de par de tênis lá, um pouco mais caro, porque ele trabalhava numa empresa de tênis. E falou assim, perdeu emprego, preciso fazer uma grana. Começou a vender os tênis usados no Mercado Livre. Aí quando acabou os tênis, ele falou, cara, eu preciso vender mais coisa, porque tá vendendo, eu tô entendendo esse negócio. E aí a esposa dele trabalhava como representante comercial. E falou assim, tem uns produtos aqui que dá pra vender, produtos pra cabelo de mulher e tal. Ele não entendia nada. Falei, tá bom, vou botar aqui no mercado ali e fazer um anúncio. Enfim, chegaram a bater quase 500 mil de faturamento por mês, vendendo na internet, com 5 contas. Hoje eles têm quase 20 funcionários, né, um galpão incrível lá e estão indo super bem. Então estão dando o apoio deles aqui a gente também. Aí tem o Santa Muleta que eu prometi que ia falar aqui, que é o Home Based, né? Eles estão com uma franquia, a Santa Muleta é a única rede de franquia Home Based, né, nesse setor aqui de locação de produtos médicos. Então o que acontece? Você vai abrir uma franquia em que você tem cadeira de roda, você tem muleta, você tem andador, equipamentos pouco grandes e até caros,
mas que ele normalmente é uma fase da vida que você vai usar. Então, ele, por alguns meses, aquilo vai ser seu melhor amigo, mas você espera nunca mais precisar usar aquilo, né? E aí você não precisa comprar, você aluga. Então, a Santa Muleta teve essa brilhante ideia de criar essas franquias para a pessoa abrir, né, deixar esses materiais na casa dela, através de um aplicativo gerenciado pelo Santa Muleta. A pessoa na região que você está encontra essa filial que é você, e aí você basicamente pega o material, coloca dentro de um Uber, dentro do carro da pessoa, e é isso. Então ele está expandindo cada vez mais, já tem unidades no ABC e em Minas Gerais já teve a primeira. E aí quem tiver caçando uma oportunidade aí de ganhar dinheiro trabalhando de casa, ter mais liberdade, tá aí o Santa Muleta. Fala com eles, eu vou botar o link aqui na descrição, vocês vão curtir demais. E tem a W Suzuki Consultoria, que é uma consultoria humanizada, né? Vamos falar assim. Que a gente lembra que tem um ser humano atrás do empresário antes de sair fazendo qualquer alteração na sua empresa. Certo? Vamos voltar para o nosso papo, então. Vou até usar esse gancho, né? Que tem um empresário do outro lado e que quando a gente começa a empresa, você não vai educar seu filho mal, você está achando que você está educando, né? E a empresa é seu filho. Isso. Então, você coloca dedicação, né? Então, por isso que eu falo tomar cuidado com o consultor, por causa disso. Ele vai chegar assim, essa criança não come? Não, tem que comer, com garfo e faca. Senta aí, senta aí. Então, assim, tomar cuidado com esse consultor que quer mudar tudo que você já fez na sua empresa. Ele tem que te respeitar. Outra coisa importante também é o que você perguntar. Que se você entende aonde está a sua dificuldade, né? Pelo menos a primeira, que depois o consultor vai deslanchar, vai esmiuçar, vai separar e vai te dar um caminho melhor. Mas se você sabe o que perguntar, também é super importante. Acho que é o dinheiro, acho que é o marketing, acho que é não sei o quê. Não, é uma mistura de tudo. Aí eu faço... Não, Wagner, eu tô com dificuldade em colocar minha empresa no mercado. Ela tem nome, ela está estruturada, mas eu não consigo mais dar esse passo. Como eu dou esse passo? Então, a pergunta é importante, o consultor é importante. E escolher com o coração também, né? Porque se você não tiver empatia, cara, não vai. Não vai. Nesses 27 anos já tive consultor de tudo quanto é jeito. Isso que eu ia falar, né? Eu lembro que você tinha comentado que já tinha passado, né? Quando eu cheguei lá, já tinha passado vários consultores, né? E tinha uns que era bem assim, né? O cara era um robô, né? Ele analisava, escaneava você e falava assim, bom, dentro do seu mercado, dentro da região que você está, dentro que você tem que trabalhar, você tem que fazer isso. Tá aqui, ó, faz esse manual de instrução, quando você terminar, você me avisa. Isso. Né? Eu vejo muito disso, né? Exatamente isso. E tem uma crítica que muitas vezes eu faço do ramo de consultoria, que é um negócio até que eu temo não cair para esse lado, que é o seguinte, o mais comum do ramo de consultoria é você ter profissionais que são carreiristas, seletistas, então ele tem Aí, meu microfone estava fora do lugar aqui. Nada como ter uma equipe técnica mesmo. Aí, são carreiristas. Então o cara pega, faz uma faculdade, entra como estagiário numa empresa, muda para uma maior e faz carreira 10, 15 anos, 20 anos dentro de uma empresa gigante. Aí ele sai dessa empresa, muitas vezes de saco cheio, às vezes até demitido por corte, né? Porque você começa a ganhar um salário muito alto, começa a atrapalhar a empresa. Aí ele vai para o mercado e ele pensa, bom, eu não posso atender empresas do tamanho da que eu trabalhava, porque eu sou um só. Sim. Aí fala, bom, pela proporção, se eu sei fazer o que eu faço numa empresa gigante, essas pequenininhas aí que não vai ser um problema. Aí o que é a ideia brilhante do cara? Vou abrir uma consultoria. Aê! Aí ele não sabe que aqui é uma selva, ele não sabe que a pequena empresa é uma zona, é um caos. É o caos. E a gente não adianta tentar arrumar o caos. Não. A gente Respeitar o caos. Conviver com esse caos, não é? A pequena empresa é tipo a pressão alta, não tem como você acabar com ela, você tem que conviver. Doses homeopáticas, né? Tratamento. Igual eu falo assim, a unha encravada é tratamento. Não adianta querer vir numa sessão só e consultar. Arrancar um teco do dedo já era. Esse não, é tratamento. E a empresa pequena também é isso, né? Ela fez aquele caos, então é um caos. A gente sabe que é um caos, mas a gente vive bem dentro daquele caos. Isso.
E E você ela produz também, mas na maioria das vezes ela produz naquele E caos. você não quer acabar com aquele caos, porque você já está acostumado. Porque assim, Isso. quando você entra no. A gente está chamando de caos, sendo bem extravagante. Mas é porque ela é. Como diz o Douglas aqui, que é um amigo meu, é dinâmica. Então ela cada dia está de um jeito, porque ela é muito rápida. Dinâmica é Né? Aí você pega uma empresa grande, ela é o contrário de dinâmica, ela é um elefante branco. Isso. Né? Eu até brincava, né, que quando você pega uma empresa grande, quem está ouvindo no Spotify não vai entender a piada, mas a gente falava assim, você senta numa empresa grande, imagina um navio assim, gigantesco, a empresa grande. E a gente pega, faz um projeto de inovação e descobre o caminho certo. Aí os caras falam assim, cadê o caminho? E o barco tá para cá, o navio. Ah, o caminho é para lá. Muito bem, galera, vamos todo mundo nessa direção. Aí vai a empresa grande. Super devagar, né? Por isso que ela não é dinâmica, você nem sente, Nem sente ela mudar ali. E aí quem trabalha lá dentro fica numa agulha que fala assim, faz 5 anos que tá a mesma merda. Não tá. Mas demora tanto para chegar onde você tá que te dá esse funiquito. Em compensação, a empresa pequena é um bote. Então, assim, às vezes a gente muda a direção, mas não é nem porque escolheu. O mar é que bateu, virou e entrou água demais. aí você falou, meu Deus do céu, vamos voltar para onde a gente estava, né? Isso. E esse é o dinamismo. E lidar com esse caos aí, ajustado, né? O maior desafio do consultor e do empresário. Então, se o cara não está acostumado com caos, é óbvio que ele vai chegar com a visão dele de empresa grande e falar assim, você tem que contratar gerentes, mas você não vai conseguir um gerente bom com menos de 7 mil reais de salário. Aí o empreendedor fala assim, filhão, nem eu tô tirando essa merda de salário, eu não vou contratar alguém com esse valor. Né? Exatamente isso, eu tô rindo porque eu vejo isso, já vi muito, né? E outro dia eu tava tomando café e tinha uns empresários que eu conheço na mesa do lado falando exatamente isso. Acredito que aquela moça que estava era uma consultora, sei lá, que ela estava ajudando eles a resolver aquele problema. Tá. Eu conhecia todos os envolvidos, menos a moça que estava dando conselho. Tá. E ela fala assim, manda ela embora. Aí a dona da empresa fala assim, mas ela tá comigo 20 anos. Aí ela fez, mas às vezes ela é o câncer. Ela é o câncer da empresa. Então assim, a dona da empresa via tudo que que a pessoa tinha de bom. Um WhatsApp ativo, ela trabalhava com vendas, então ela tinha todas as clientes, ela conhece a cliente, ela fala, Magna, tá correndo, não sei, nem os pés. Então assim, a comunicação dessa colaboradora era assim. A consultora chegando, acha isso horrível. Horrível. Pro jeito que ela trabalha, ela acha Sim, horrível. sim. E a dona da empresa ali no meio, tomando um café, o café acho que saiu até Engasgado, né? Não desceu. Ela ficava assim, mãe, mas é que ela tem tanto cliente. E realmente, eu falei assim, mas sabe que eu pro meu olhar, que eu não tava só pegando flechas da conversa, tava faltando a moça ali. Conversar com ela ali. Conversar com a moça para ver o que a moça achava de tudo aquilo, onde é que com certeza ela erra também, né? Mas o olhar da empreendedora, que é isso que eu tô falando, respeitar também. Sim. Né? Você falou um pouco de ter parentes, né? Quando a gente começa, a gente tem parentes, mas às vezes aquele parente dá certo. Tem uns que não deram. Isso é um debate incrível, incrível. Eu vim trocando áudio ontem com esse Samuel aí, que é um amigo meu, que a gente troca áudios de 20 minutos. E ele falou assim, cara, eu não sou empresário, não sou nada, tal, mas eu acho interessante você ter comentado essa história de ter parente na empresa, tal, porque é complicado, né? Porque não é muito difícil achar alguém de confiança, alguém que te entenda, tal. E o parente, ele não faz esse papel, né? A gente entrou nesse debate. E aí eu falei, sim, se você parar a pensar, ainda mais falando de pequena empresa, o mundo ideal é o parente. Só que é o parente mais o diploma, no modo de dizer. Não é que o cara tem que ter diploma para entrar. Mas é que assim, não tem que ser uma contratação do tipo, olha, que é o que mais normalmente acontece, né? Eu preciso de alguém, esse alguém tem que trabalhar muito e cobrar pouco, porque ele gosta de mim e porque ele me entende. Então eu vou chamar um parente que vai se submeter a isso. Isso. Esse pensamento não é racionalizado dessa forma, a gente só contrata. E aí, é isso que dá ruim, porque assim, você traz uma pessoa que muitas vezes tem um potencial, tem a confiança, tal, mas você primeiro já não está tratando ele como um profissional que ele deveria ser, né?
não tá valorizando o cara. Então já entra desvalorizado, que é a merda. Sim. O cara entra valorizado, ele pode ser seu pai, ele pode ser sua mãe, mas ele vai fazer as contas e falar assim, pô, se eu te ganhar 3, você tá me pagando 2, pô, eu vou trabalhar por não ter só menos aí de trabalho. Já aconteceu isso comigo, né? Sobrinho, irmã, né? Não se sente valorizado, gente. Assim como eu quero ser reconhecida como podólogo, como empresário, não sei o que, ele também quer ali. Assim, fica aí um tempo, você tá sem fazer nada. Isso, não é essa contrapartida, né? Não é. Parece que você tá fazendo um favor pro cara maravilhoso. E depois ele tá fazendo um favor pra você e vira um negócio complicado. E o relacionamento vai acabar com rasguras, com mágoa, com Isso. tudo. E pro resto da vida. E até já aconteceu comigo, e essa pessoa que aconteceu veio perguntar agora para outra pessoa que trabalha comigo agora, fez, como tá a empresa? Porque ela não fala em casa mais, né? Não como comentar. Tá ótima. Jura? Como não acreditando Sim. que eu conseguisse passar por aquele momento, por ele, né? Ele estava lá, não andava nada, e a gente se conhece tanto, por que não vai andar? Né? Mas você tem que juntar esse lado profissional, né? Esse olhar, né? Não um lado, mas esse olhar profissional para essa pessoa. É mais um aprendizado, né? Quando a gente faz essa escolha, geralmente é num caos grandão, né? Não tem dinheiro para pagar os R$7.000 pro braço direito. Isso. Aí aquele lá vai pro 1.500. Isso. Que ainda traz marmita de casa. Ainda traz marmita de casa, limpa o chão e dança aqui. Troca a lâmpada e aí você pega e fica com aquele. E aí, claro, começa isso. A não valorizar aquilo tudo que a pessoa está fazendo por você, pela sua empresa. E ele também vai ficando desmotivado. E, obviamente, conhece o outro lado da gente, né? Isso. Que é o daquele que chega em casa, põe a perna pra cima e não faz porcaria. Aí já mistura tudo. Já mistura tudo e aí fica horrível. Eu até admiro você, né, e a sua esposa que trabalham juntos. Tem uns amigos que também trabalham e falam assim, gente, eu, né, meu ex-marido, que é a referência que eu tenho, não ia ficar 5 minutos, ia falar, vai embora daqui. Não dá, a gente vai se matar aqui dentro. Vai se matar aqui dentro. Igual com uma irmã, eu trabalhei bastante tempo, ela parou porque quis. Com a outra, a gente pode ficar só 10 minutos juntas. A gente até troca informação, mas é assim, pontual. Tô indo no Wagner. Ah, legal, beleza, manda beijo pra ele. Acabou, não fala mais nada. Que vai sair briga. Então também a gente vai. E isso tudo vai aprendendo. Vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Tem que ter a vivência, não tem como, né? E aí eu acho que entra num ponto, eu já comentei, eu tô até com uma ideia na cabeça que uma das próximas temporadas aí do podcast vai ser os cases de fracasso. Porque assim, as pessoas estão acostumadas a vir, tudo bem, a gente está acostumado a vir e usar casos de sucesso porque a gente quer espelhar em quem teve sucesso. Sim. Por quê? O medo de falhar é tão grande que a gente não quer nem ouvir uma história de fracasso, a gente quer ver sucesso. Como é que eu faço para chegar no sucesso? Isso. O que ninguém fala, o que um pouco se debate, é que por ter fracassado muito é que você conseguiu ter um sucesso. Né? E aí eu até penso que em algum momento aqui a gente poderia trazer só o case assim, falar qual que é o seu pior fracasso e o que você aprendeu com ele. Se você não fracassar e não aprender nada, aí enfim, é um fracasso. É aquela história que se você não faz, você não erra. Isso. Né? Ah, não errei nada, então tá bom, não fez nada, né? Tá lá com a cadeirinha de rodinha e não fez absolutamente nada. Então, quem faz, gente, erra, fracassa, conserta de novo. Por exemplo, né, vou falar com um pequenininho, eu já achei que a parede da casinha tinha que ser uma cor lá, pintei, mas como acabou? Caraca! Ficou horrível, teve que ficar no outro final de semana pintando de novo, porque ficou feio mesmo. Então, assim, gasta dinheiro, gasta tudo, fracasso, ficou deprimido, teve que trabalhar mais. Então, assim, tem muito fracasso, mas só tem o fracasso porque você agiu. Isso. Então, o que se diz muito, ainda mais falando em termos de inovação, é a questão de você errar rápido, num ambiente controlado, para aí sim você falar, tá, vamos fazer um ajuste de rota, porque você não vai errar completamente, dificilmente você vai errar completamente, né? Então você faz um ajuste de rota, erra de novo, rápido, ajusta, e aí você vai ganhando maturidade nesse laboratório, aí, nesse ambiente mais fechado, para depois começar a investir mais, a ir mais para cima.
né? Então, vou dar um exemplo da pintura da parede, né? Você pode pintar, hoje em dia você tem aqueles testes, né? Faz um teste num pedacinho e fala, ficou bom. E aí você pinta uma parede. Agora ficou legal, vamos pintar a casa inteira. Vai abrir uma nova frente de negócios, escolhe um laboratório, tipo, um cliente, não cobra nada, testa com ele, pede um feedback honesto dele e fala assim, eu quero que você fale tudo que ficou uma bosta. O que acertou, eu não quero saber o que ficou ruim. E anota aquilo ali com coragem, com inteligência, refaz, volta, pega outra cobaia, vai lá, testa, fala assim, agora. Aí, quando você fez aí umas 2, 3 rodadas, você vai perceber, olha, agora tá bom, hein? Agora tá estabilizou. O último até falou em pagar. Então, agora já tá virando próximo de um produto. Você falou várias coisas importantes aí que eu falo de uma outra maneira, né? E aí o papel do consultor é super importante, porque você tá lá na sua rota, né? E você sabe lá, pintei a parede errada, o que eu faço? Você não tem aquele momento de fazer, deixa eu respirar aqui, o consultor entra nessa hora. Calma, opa, vamos lá na loja, vamos comprar bisnaguinha, talvez não precise pintar tudo, pra gente clarear pra cá, entendeu? Ele vem nesse momento para fazer se tudo bem errar. Tudo bem, não fica se matando, cortando os pulsos. Peraí, vamos lá, vamos respirar. Ele faz isso, igual o personal trainer, igual o nutricionista, vai, tá bom, vamos pro mais chuchu, esquecer um pouquinho, né, o feijão. É isso, dá a medida para que você faça assim, né? Outra coisa importante, quando a gente está começando e a gente não sabe, porque ser empreendedor é praticar. Todos os dias. Errar todos os dias. Foi errar todos os dias. Mudar de rota todo dia. Caiu o telhado, pingou, o chão manchou, a água caiu, um monte de coisa. Então, assim, não vai ter o consultor toda hora, mas vai ter o ensinamento dele para aquela hora, assim, tá bom, aquele dia lá era a tinta da parede, ele falou para eu respirar. Então agora caiu a água na mesa, o que eu tenho que fazer? Respirar, vou levantar com calma, pegar o papelzinho, colocar aqui e fica tudo certo. Então assim, é essa respiração que é o fôlego, que se a gente tiver conhecimento, e aí é o conhecimento do Wagner, conhecimento de uma contadora, conhecimento de um gerente, que a gente não pode pagar R$7.000 por mês para eles, mas pode pagar uma consultoria. Aí ele traz essas informações e é a hora que a gente vai dar o respiro e falar, tá bom, preciso mudar de rota, o que eu vou fazer? Então, vou fazer com calma. Mas, gente, vamos errar. Que é legal também errar, que você fala assim, caraca, fiz isso com a maior boa vontade. Não deu certo, tudo bem, vamos fazer de novo. E eu, voltando no que eu tava falando de filho, é isso. Você não quer ensinar o filho a comer errado. Aí, quando você olha ele lá, sei lá, ele foi num programa, você foi ver ele de longe, ele tá lá cortando a carne, tudo diferente do que você ensinou. Aí você fala assim, nossa, por que ele tá fazendo isso se eu ensinei ele também? Mas é por isso. Porque a caminhada dele é outra, ele foi para outras pessoas, ele viu outras pessoas comerem, ele viu outra pessoa cortando a carne e ele ajustou o que aprendeu com você, mas pode ter certeza que na hora de respirar, ele vai vir com a sua consultoria de mãe lá. Ai, a minha mãe falou isso, a minha mãe, né, naquela hora a minha mãe fez isso. Então é isso, é ter calma para poder saber também que hora que eu chamo o consultor. Nessas horas de... preciso respirar. Essa parte que você falou de deixar o conhecimento é outra característica que a gente debateu internamente e viu que é uma coisa legal da gente manter e até exponencializar. Aconteceu um caso bem interessante numa empresa que a gente encerrou o contrato faz uns meses, né? E rolou uma questão até emocional, assim, de tipo, poxa, eu não queria mesmo, assim, me desfazer de você, né, consultor, né, de cortar você. E aí eu olhei, né, e falei assim, mas não tô entendendo, por que você tá falando dessa forma? Eu falei, não, porque eu não vou conseguir manter não é que eu não vou conseguir, eu estou escolhendo não manter o contrato com você porque eu tô com outra estratégia. Eu falei, já adorei, porque você usou as palavras, estou escolhendo, você não está sendo vítima da vida, e você usou a estratégia na mesma frase. Então, se eu não faço parte da sua estratégia, eu já te ensinei alguma coisa. A estratégia. Aí o sócio dela falou assim, ô Wagner, agora você me deu uma bugada, assim, eu não entendi. Então,
como é que você está falando que está tudo bem, né? A gente está cortando contato com você. Falei, normal. Vamos lá, correr atrás de cliente é um problema meu, uma obrigação minha e sua, inclusive, também. Todo mundo tem que correr atrás dos seus clientes. Então, por aí, tudo bem. O papel do consultor não é render o empreendedor. Então, eu não chego com meia informação para você só ter outra parte do quebra-cabeça quando você vier falar comigo. A minha ideia é passar o conhecimento. Eu sempre tento, a gente sempre conversava, falava, preciso, Lini, que você pensa como eu penso. O que o Wagner faria nessa situação? Na hora que você travar, você me chama. Mas enquanto você, naquele momento, entendeu como funciona a consultoria e tal, bota para rodar. Tudo bem, hoje a gente tem umas frentes que envolve, a gente chama de fazedoria, né? Que quando a empresa não tem o braço suficiente para fazer, a gente faz. Né? Então, a gente dá treinamento, a gente traz ferramenta, pesquisa, tem coisa que a gente faz pelo cliente, tudo bem. Né? Isso aí é comum, mas também é passageira, porque o ideal é que a gente supra por um tempo aquela necessidade operacional que a empresa não tem, e eu, como consultor, como estratégia, coloque isso na meta da empresa para ela conseguir contratar, internalizar ou trazer um parceiro fixo para fazer aquilo para ele, para também não ficar rendido. Né? Então, tem muito disso, né? Eu acho muito legal quando eu fico brincando com uma outra cliente, eu uso uma palavra muito boa. Ela chegou e falou assim, eu tô de alta, doutor? Aí eu dei risada e falei, tá de alta. Você tá de alta do Wagner, da consultoria. Você pode voar, né? Alçar voos, mas a porta tá aberta. O dia que der uma crise aí que você precisar, você liga. A parte boa, como eu já tenho histórico, muitas vezes eu resolvo muitos problemas de algumas empresas em 1 hora. Coisa que ela está semanas ali remoendo, 1 hora a gente resolve. Por quê? Porque eu já tenho histórico, já entendo mais ou menos como funciona a cabeça daquele empresário, né? E falar, acho que é só um ajuste de rota. Quando tem alguma coisa grave mesmo, aí eu monto uma proposta e falo, pelos próximos 10 meses, 5 meses, 2 meses, eu vou te acompanhar, porque senão você vai abacalhar o negócio e vai dar ruim. Mas eu também falo isso, né? Então, essa passagem do conhecimento é importante, né? E eu vejo que você falando tanto da consultoria, e você é uma consultora de podólogas, né? Você sempre foi, você é uma professora de podólogas. A gente acabou nem chegando nesse assunto aí, mas ela é um ícone. Tá meio adormecida agora, porque eu, né? Você sabe que tem problemas familiares, aí eu fiz, Deni, vamos respirar. Então eu resolvi respirar. Escolher focar a energia em alguma coisa. Focar porque não estava tendo energia para tudo. Sim. Né? E você sabe, a gente está aqui agora, um feriado de manhã, tem que gravar, né? Se você quer vídeo, fazer o curso e tal. Então eu resolvi deixar isso um pouco lá. Mas eu aproveito essas oportunidades, igual aqui falando, eu sei que muita gente vai olhar. Isso, nesse ponto que eu tô falando. O seu dia a dia, você não consegue olhar para alguém e não ajudar, né? Não consigo. Tanto é que outro dia eu tava brava e a minha amiga veio e falou, ela que se dane, a outra, né? Que se dane, vem toda hora aqui ficar sugando. Né? Porque tem hora que você não tá afim, a pessoa fica sugando. E eles sempre me perguntam, que como eu falo sempre de você nas minhas falas, eu falo assim, gente, o Wagner é meu consultor. E aí isso que você relatou agora dessa cliente aconteceu com a gente, né? Enita de alta. É verdade. E aí a hora que dá uma dorzinha no estômago, Wagner, tô precisando, né? É o trabalho dele. Então todo mundo fala assim, mas o que ele te fala? Fala, não, ele vai falar do meu problema, do problema que eu levei para ele. Isso. E aí vem de novo aquela coisa, o que você quer perguntar? O que é que você vai perguntar para ele poder responder? Porque você assim, vai, tudo? Tá tudo uma merda? Deixa eu te falar. Não, ele não vai conseguir. Então, assim, é bom, é importante. E isso também vem do ensinamento dele. Que se você passou por uma boa consultoria, quando você tiver com problema, você já vai saber o que perguntar. Saber identificar, né? É verdade. Saber identificar. Você vai levar os pontos para ele, vai assim, banheiro, cozinha, pinta ou não pinta? Tira ou não tira? Muda de cor ou não muda de cor? Muda de logo? O que eu faço? Então, assim, isso é super importante. E não adianta falar assim, eu falo assim, quando as pessoas me perguntam de consultor, de roupa, de não sei o que, eu falo assim, eu gosto dele. Pra mim, ele foi um excelente consultor. Então, pra mim, vai lá e conversa com ele. Porque pode conversar e aquele dia que você não tá tão legal, né? Você fala assim, tá bom, vai, não precisa de mim, não. Então fala, você tem que fazer isso. Mas com a Enile não fala assim?
né? Mas é porque... Tem uma questão de afinidade também, Também né? tem a questão de afinidade. E a nossa foi lá no Sebrae, lá atrás, e a gente já se ligou. Foi legal, né? Mas pode acontecer que não seja. E assim acontece com a podologia também, né? Tá acostumada com igual a mulher falou ontem. Mas é que eu vou naquela podóloga e ela fica fazendo, ela falava isso. E aí a minha vontade é falar assim, foda-se. Mas não é, né? Porque ela precisa daquela pessoa que fica falando, olha o seu cabelo, hein, Wagner, cortou, tal, ótimo. Eu não sou essa pessoa. Então, assim, eu não vou falar desse jeito, mas eu posso falar outras coisas, né? Ai, senta, fica tranquila, calma. Mas é isso. Qual a pergunta você quer fazer? Qual a importância do consultor? Que hora você te chamar? O consultor que trata da casinha do pé, pode ser que não consiga fazer da mesma trajetória. Outra coisa também, qual o momento que a casinha tá? Era só um ajuste de cor. A outra tem que chamar o pintor, fazer orçamento, escolher a cor. Não, a Eni já sabia, né? E você fez, tem a verde, a amarela, vou pintar de verde. Pronto. Então, assim, é por isso que é importante saber a pergunta, né? O consultor também é super importante, mas a importância. Eu vim aqui, eu havia já pensado nisso e falar isso, porque as pessoas me perguntam, a Eni tá assim por causa do... Ela sempre fala do Wagner, então toda parece que o Wagner tá atrás de mim. O tempo todo, né? Uma sombra. Não, mas é porque teve afinidade, tem a conversa, tem a coisa. E quando eu saio daqui também, eu vou, né, no Uber, pensando assim, falou isso. Isso aqui não tá legal, não. Tem coisa que serve, tem coisa que não serve, exatamente. Tem que absorver. E tem outra coisa, não entendi o que ele falou. Eu falei que entendi, mas não entendi. Pô, zap, Wagner, pergunta. Não entendi nada que você falou aquilo lá. Quer dizer, eu falei que entendi, mas não entendi muito bem. E tá tudo certo também, você não precisa entender, né? Só para explicar para as pessoas que levam mais ao pé da letra, né? Ela tá usando a casa e a cor como um paralelo, tá, galera? Isso, então o pessoal vai ligar que vai achar que a gente tá... design. Design de interior. É uma analogia que eu tô fazendo, mas não é nada disso. Ele não, acho que não sei. Não cheguei nesse ponto, não. Mas a consultoria é isso, um ajuste financeiro, um ajuste de marketing. Por exemplo, agora que a gente está infestado de gente que faz Canva, e aí fica te oferecendo, pelo menos na casinha, vem um monte de gente. Mesmo. Olha a sua página. Bom, se olhou para a minha página, prestou atenção na minha página, não precisa nem me oferecer o trabalho. Né? Modéstia à parte, a Vanessa é maravilhosa, tá bonita mesmo a página. Tá, sim. Com informação e com tudo. Então, se a pessoa já me ofereceu aquilo, eu já nem quero. Porque ela não olhou para minha página. Verdade. Ela disparou um monte de mensagem lá. Então eu já descarto. E às vezes você não está preparado para trabalhar com essa pessoa. Porque a pessoa vai interferir numa coisa que você gosta. Eu tive mais uma vez abençoada que encontrei a Vanessa. Então eu falo para ela vai lá pensar, aí ela volta com informação. Olha, Eni, aqui é um ajustinho ali, o outro, sabe, muito pouco que a gente vê, porque ela já entende o que a casinha do pé quer e o que a Eni quer passar. Por exemplo, vídeo de unha encravada no YouTube, a Eni detesta, a casinha não posta. Mas vende. Mas vende. A mulher lá de não sei aonde faz vídeo e tá ganhando milhões. Parabéns para ela. A Eni não vai fazer, a Eni quer ir por outro caminho, talvez longo, talvez não dê certo, ou talvez dê esse momento, depois não vai dar mais. Eu nunca vou fazer esse vídeo? Não, nunca não tem a palavra. Mas eu acredito que pode ser ter um outro caminho. E é a sua essência, né? E aí, essas pessoas canvas novas aí que eu acho que você tem que fazer, posta 550 vezes. Então, assim, você também vai achar, no meu caso é a Vanessa, também essa pessoa que vai estruturar para você do jeito que você quer. Né? Não precisa ser igual a todo mundo. Agora você tocou num assunto polêmico aí, hein? A Vanessa. Polêmico nada. A Vanessa, ela é um presente que você proporcionou, né? Quando eu pedi indicação. E foi justamente isso que eu vi, né? Quando eu tava olhando as suas redes sociais na época, aí eu falei, nossa, a gente tava falando muito de marketing, de posicionamento, etc. E aí algum momento eu falei assim, quem que tá fazendo as suas artes agora? Aí você falou, é uma menina, tal, dentro de uma agência, não sei o quê, mas é a Vanessa.
Falei, cara, ela conseguiu pegar muito a sua essência, tá? Muito a sua cara. E o mais legal é que não tava com cara de internet, com cara de Instagram, sei lá, tá com a cara de Eni, né? Porque se você olhar a podologia, a casinha do pé, ela não tem cara de podologia, você pode achar que é um café, um restaurante chique, uma pousada, sabe, acolhedora. E aí quando você vê o logo, que é um pé, aí sim, né? Você começa a perceber que é uma podologia. E ela conseguiu pegar essa essência, né? Exatamente. E aí tem uma história engraçada, não sei se eu comentei com você, como é que foi a Vanessa trabalhar aqui com a consultoria. Vocês, Ela chegou, né, e você viu que eu que fazia toda a minha arte e tudo mais, né? E eu tava indo bem. Eu sou um cara que eu começo a pesquisar as coisas, eu fico obcecado, enquanto eu não ser o melhor do mundo naquilo, eu não paro, né? Então eu tava indo super bem, tem umas estratégias e tudo mais. E aí eu falei assim, cara, se eu começar, eu sei como funciona o marketing. O marketing é um negócio que se você começar, você não pode parar, você tem que continuar o quanto você conseguir, né? Eu falei, então tá, tem esse negócio que eu vou ter que conviver. Essa pessoa que vai assumir, ela tem que pensar como eu penso. Ela tem que entender como eu sou. E aí, só que eu sou tão controlador, né? Eu era mais ainda naquela época, já faz 2 anos quase. Eu falei assim, oi moça, tudo bem? Eu queria fazer um orçamento e tal, fechamos um pacote, beleza. Aí eu falei assim, tá, agora que já fechou o pacote, seguinte, são quantos? 3 posts que você vai fazer? Então eu quero que você replique 3 posts que eu já fiz. Aí ela, não entendi, eu quero que você faça igualzinho. Abre aí o programa que você usa e faça igualzinho o post que eu fiz. Aí ela, tá bom. E foi lá e fez. Tipo, você tá me pagando pra fazer o que você já faz, esse cara deve ser muito idiota, né? Muito bem. Aí ela fez, legal, ela consegue fazer igualzinho. Muito bom. Eu falei, se fosse pra você fazer, como você faria? Esse mesmo 3 pontos. Aí ela falou, e fez. Eu falei, ok, ficou melhor. Então você faz melhor que eu, pode assumir a parte das artes. Aí ela fazia as artes e eu fazia o texto. Aí começou a faltar ideia, eu falei assim, você pode sugerir títulos de um ramo que você não conhece. Surgiram uns títulos bem legaisinhos, outros nem tanto, e a gente foi ajustando, beleza. Aí eu falei assim, eu quero que você escreva o texto desse post aqui em específico. E aí eu escrevi também. E aí depois eu comparei e falei assim, legal, o dela não tem erro de português, muito bom, nem de digitação. Já ficou melhor. E aí a gente começou a ajustar numa linhagem que foi ficando muito a cara da consultoria, né? Então hoje a gente divide muito esse bastão, que é do jeito que você trabalha também, né? Também. Então, tem muitas vezes que eu pego e o pessoal fala assim, ó, você fazendo qualquer coisa diferente do que eu faria já tá ótimo, porque já vai ficar melhor. Né? Agora, aqui dentro a gente entrou num sistema que todo mundo pensa marketing. E todo mundo pensa marketing voltado para W Suzuki. Então, você vê como virou rotina. De terça e quinta, a equipe tem que fazer uma foto daqui de dentro do escritório para a gente colocar no story do Instagram, a equipe. E aí eles jogam no grupo. O que vocês acham de fazer uma foto assim? Qual café você escolheria? Aí vem a Vanessa, que muitas vezes demora para ver o grupo, ela fala assim, se fosse o Wagner, ele não ia escrever isso aqui. Ele escreveria assim... eu vou tomar esse, e vocês? Porque ele é assim, ele é controlador, ele quer escolher o dele e os outros escolhem o dele depois. Aí eu já começo a falar umas piadinhas no grupo, né, sobre o Wagner, isso. E aí falar, beleza. Aí 3 horas depois eu vou acessar o grupo e falo assim, dou risada, olho e falo assim, é isso aí. Essa foto tá aprovada, o texto é esse, pode postar. E aí vai ficando sempre com a cara da gente. Sim. Então cada um já tem um pedaço do bastão. Né? Tem coisas que ela faz a estrutura, né? As capas aqui do próprio YouTube mesmo, né? Ela montou toda a estrutura, porque ela já sabe como eu gosto, e eu fui lá e dei o pitaco, a gente passou o arquivo para o meu assistente, e o assistente ele só atualiza. Sim. Então já tá virando um negócio muito orgânico, né? Mas entra nessa questão de você também encontrar essa personalidade que a gente tem e como a gente quer fazer isso através da internet. Isso. Que esse é um caminho difícil pra caramba para encontrar. Difícil. Ou você imita, né? Isso, que é a maioria primeira coisa. das coisas, você vai imitando, também não tá errado, né? É um caminho? É um caminho. Mas aí também é privilégio, né? Eu falo assim, a Vanessa caiu de presente, né? Porque tem um profissional desse que também acaba sendo a consultora do marketing, né? Ela mídia, né?
Caiu de presente. Eu falava, ela falou assim, nossa, a menina nem tem de pé. E o caminho foi parecido com o seu. Vai, faz os posts que eu escrevo. Aí comecei a escrever. Aí também mandei, Vanessa, faz esse texto. Tô cansada, não sei o quê. E o texto fica maravilhoso, sem erro de português, né? Maravilhoso. Então, assim, também foi por esse caminho. Então, e volto lá naquilo que eu falei. Como eu fiz a pergunta para ela. Né? Com certeza deve ter mudado tudo. Eu quero coisas copiadas da internet. Ela ia fazer. Eu quero coisas assim. Vanessa, não quero sangue. Não quero curativo, não quero nada, entendeu? Beleza, Nini. Tá? De vez em quando ela tenta, né? Dá uma mudada, né? Dá uma mudadinha. E ela também, como ela já conhece, me conhece, conhece a casinha, sabe onde... E outra coisa importante, que essa semana até a gente conversou disso, eu e ela, que tá dando resultado. Tá dando resultado. Qual é o resultado, gente? Eu não tenho 10 mil seguidores, 1 milhão, nem sei se vai chegar. Tem 3 mil e pouco, 2 mil e pouco, nem sei. Mas as nossas cadeiras, são 2 salas de podologia, vai ter mais uma, não fica sem cliente. Tá bom. Era isso que a gente queria. Exatamente eu eficiência. quero, como empreendedora, a Vanessa queria para me ajudar, para eu poder alcançar todas essas estratégias que eu faço, pintar a parede, para isso, para que as nossas cadeiras, obviamente, que tem o resultado do nosso trabalho, né? Não tem como. Mas você conseguiu passar esse resultado do seu trabalho através das redes sociais também. Isso, com a sua cara, com o seu formato, com o seu carinho. Exatamente. E já vou copiar aí de vocês do foto da equipe, porque também, senão todo mundo acha que é só eu, né? Precisa. Já vou pegar o gancho aí, porque esse é importante. Mas outra coisa também, falando disso, é prestar atenção no que a gente está falando. Uma coisa... Se você acabar de ouvir esse podcast, ou ver esse podcast, vai assim, nossa, a Eni falou aquilo, o Wagner falou aquilo, peguei pra mim, beleza. Já valeu o tanto que você ficou ouvindo. Então, isso também é importante, de prestar atenção. Quando eu fui por muito tempo coordenadora de um congresso de podologia, e eu falava assim, gente, vocês pagaram 300 pau pra sentar aí nessa cadeira. Vai ficar o dia inteiro, cansa, né? Mas presta atenção no cara. O cara foi colar, fazendo o PowerPoint dele, querendo passar uma informação boa para você. Você pegar um tiquinho do que ele falou, vai mudar. Já vai valer a pena. Vai valer a pena e vai mudar a sua trajetória. Né? Às vezes você vai ter ideias mirabolantes. O Wagner falou do cheirinho. Eu tive a ideia do cheirinho com os próprios clientes. Assim. Nossa, que cheiro bom. Quero levar para casa. Nossa, que cheiro bom, quero levar para casa. Se ele quer levar para casa, sou eu que faço? Vamos botar num pote e leva pra casa, criatura. Compra. Faz etiqueta, tá cá. Então, assim, é isso. É você prestar atenção nos movimentos também que estão tendo. Vou voltar até no cliente. Prestar atenção no que o cliente está falando. Às vezes, uns falam um monte de porcaria, merda, né? Mas tem um monte que te dá um monte de dica. Legal. Nino, muda a cafeteira desse lugar aí, não, porque tá prático. Eu já passei aqui, já tomei meu café, já vou pra sua sala. É uma bobeira, né? Onde fica a cafeteira. É o que manda aquela sala. Mas é um layout. Ele se sente confortável. Ele se sente exatamente confortável aquele. Nino, legal, ela não põe produto lá dentro da sala dela, não fica empurrando produto pra. E aí até brinco, que é uma mentira, né? Porque eu vendo meu trabalho, falo assim, eu não sou boa vendedora, mas não é isso, é que eu não fico, Wagner, leva esse copinho. Nossa, tem numerinho aqui. Eu não fico fazendo isso. Assim, olha, você necessita, no meu caso, de um creme, porque tá ressecado, blá blá blá. Temos aí, mas você pode pegar outro lugar. Nós temos aqui, mas você pode ir na farmácia, na perfumaria, onde você tá. E eu falo mais ainda. Falei, você tem aquela gavetinha cheia de crema que a mãe deu? Final de ano, não sei o que, amigo secreto? Pega um deles. Porque na gaveta ele não faz efeito nenhum. Mas no seu pé, legal. Ouvir o cliente numas coisas simples é o que faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Você conhece a Palomar, né? Que faz balão. Conheço. Então, esses dias ela mandou um áudio, falou assim, Wagner, eu vou te mandar esse feedback aqui, mas ele não é positivo, né? Mas eu sei que você sempre deu essa abertura, então por isso que eu estou te mandando. Ele mandou um áudio, falou, olha, antes era assim, agora tá assado. E eu, assim, eu acho que não tá servindo para uma empresa. Eu falei, cara,
muito obrigado por ter mandado, isso aqui é brilhante. Uhum. Porque o caminho mais natural do cliente é falar assim, pra não magoar, eu vou sair fora. Isso. E aí, se me vê na rua, eu passo pro outro lado, né? Cara, qual que é o problema? Eu vendia banana na feira e as barracas eram do lado da outra, não tinha nem como o cliente fazer isso. Sim. Eu chegava e cumprimentava o cliente, ele comprava na minha tia, tá tudo certo, né? Uma coisa é vender, outra coisa é ter amizade, tudo bem. Mas ouvir, né, o cliente, o que ela me deu ali foi ouro. Ouro. Ela me mandou um áudio assim incrível que eu falei, cara, se eu ajustar isso aqui, não precisa nem ser pra. Eu comentei pra ela. A ideia não é trazer o cliente de volta, porque o meu formato de atendimento é pro cliente voar. Que ele chegue, o meu sonho é chegar aos clientes e falar assim, Wagner, eu acho que você não consegue mais me atender porque a minha empresa cresceu demais. Excelente! Se eu sou um cara que é focado em pequena e média, quer dizer que você ficou grande pra cacete. Que bom que, né, que você contrate 25 consultores aí, a KPMG de novo, a Deloitte, quem quiser. Eu vou ficar feliz. Né? Mas enquanto eu tô aqui, o cara me dá uma abertura, um feedback, eu falo, cara, vou usar isso. O próximo cliente ele vai ser melhor atendido, o próximo cliente ele vai ter isso. Né? Eu não consegui fazer com esse, vou fazer com outro. Ontem, a gente estava atendendo aqui, a gente ficou 2 horas na sala de reunião, a gente falou assim, meu Deus, eu preciso ir no banheiro. A gente começou a falar e eu nem percebi. Aí ela abriu a porta e falou, onde que é o banheiro? Aí eu pensei, cara, por ela ter perguntado, já é um problema, porque nossa casa aqui não está identificado. Isso. Aí eu falei, tá, essa primeira porta é da frente. Ela foi no banheiro, voltou, aí eu saí da sala, olhei e falei, é mesmo, só tem na minha sala a identificação. Tá. Nos outros 2 banheiros não tem. Aí já pus na lista, comprar a placa do banheiro para falar que aquilo é um banheiro. As portas é tudo igual, uma casa. Não tem como saber. E a sala de reunião também não tá escrito que é sala de reunião. Né? Ninguém é gênio. Aí depois ela saiu do banheiro e falou assim, eu até tive que pensar um pouco para ver se era essa sala, né? Porque eu não lembrava de onde eu saí. Aí eu falei, a culpa não é dela. Tem que estar escrito sala de reunião. Né? E eu ouvi, é coisa boba. Exatamente. Apesar que eu acho que o cliente não olha a placa, né? Que eu falo que eu Na sua tem placa pra tudo, isso é verdade. pra tudo. Não, mas aí você já fez sua parte, né? Eu fiz a minha parte, tanto que elas falam, já vem uma placa. Porque eu acho importante você ter o visual, né? Eu sou visual, né? Mas uma coisa que você falou que é importante, por exemplo, eu tenho rampa na casinha. E eu falo pouco dessa rampa. Eu poderia estar falando mais, porque as pessoas vêm de cadeira de roda, de muleta, de bengala, e não querem mais subir, né? Ou então vêm sozinhos mesmo, né? Então eu tenho que divulgar que tem uma rampa, né? Que parece, pra mim, que tem acessibilidade. É óbvio, tem que ter, mas não é todo lugar que tem, não. Não é todo lugar que tem. Ainda mais podologia, que é muito comum ela abrir, de novo, em sobreloja, e sobreloja é normalmente uma escada. Isso. Né? E às vezes também é deixar, isso eu tenho essa dificuldade, que não tenho onde deixar o carro, né? Mas a facilidade que tem de deixar e entrar na casinha. Eu deveria falar mais disso, e tudo isso agora eu tive... Agora. Voltou, claramente agora. Por isso é que eu falo que é importante a gente estar prestando atenção no que as pessoas estão falando. E às vezes, eu não querendo que o Wagner, quero que o Wagner trabalhe muito, mas às vezes não é contratar o Wagner. É você prestar atenção no que o seu cliente que quer marketing melhor e mais consultoria melhor do que o seu cliente. Se você tiver ouvido e coragem para ouvir. Ouvido e coragem, exatamente. Eni, nosso papo está excelente, mas a minha coluna não aguenta mais. Eu não sou tão jovem quanto você de espírito. Um dia você chega lá. Eu sei. Um dia, quando eu vou chegar lá nessa saúde toda. E... Meu, que papo incrível, assim, ó. Não dá nem pra falar que eu não esperava, porque é sempre assim, né, nossas conversas. É sempre assim nossas conversas. Então, acho que tá muito legal, eu agradeço muito a sua presença, agradeço muito você ter se disposto a vir, né, contribuído aí, um monte de gente vai entender bem o que você disse, tá? Então, obrigado, viu? Obrigada a você, sempre carinho. Eu venho... Já falei no comecinho, o Wagner chama, eu tô aqui. Porque admiro, porque respeito, porque realmente eu falo, já falei nos vídeos dele, foi um antes e depois do Wagner ter passado pela casinha e ter entendido, me olhado com outro olhar e falar assim, tá, você fez tudo isso aqui agora, a gente vamos aproveitar o que tá bom, vamos fazer tudo de novo. Então, por isso, eu sempre vou falar para as pessoas, vá falar com um consultor. E eu falo de terapia,
para o autoconhecimento e falo da terapia com consultor para cuidar da empresa. Então, sou muito grata a você ter me convidado. Já estava com ciúme de todos aqueles homens que estavam passando aqui. Eu vim e que agora venham as outras mulheres, que eu possa sempre que você precisar. Quando falar do negativo, eu também posso vir, porque tem um monte de coisa negativa. Mas o mais importante é assim, tá empreendendo? Ouve as pessoas. Senta um domingão ao invés de ficar vendo, não, o Luciano Huck é legal, tá até, mas coloca lá na sua televisão um monte de podcast, ouve, você vai aprender bastante coisa também. E eu desejo sucesso para todo mundo, felicidade, e que se vocês conseguirem chegar no estágio que eu estou hoje de felicidade com a minha empresa, valeu sucesso. a pena. Sucesso. Querido, Muito obrigado, viu?